Obrigada pela presença. Nós vamos iniciar a 14º encontro de compositores de cana-de-açúcar. O Daniel vai estar falando, o Daniel Nunes, engenheiro agrônomo Daniel Nunes da Silva, gestor de ações tecnológicas do programa CAN-EAC. Ele tem graduação na Universidade Federal de Lavras, MBA em gestão agronômica com ênfase no setor energético, pela Fundação FGV, pós-graduado em genética e melhoramento de plantas pela FCAB. Unesp. Jabuticabal. E atua há 21 anos no programa CAN-EAC. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer retornar à casa aqui da FECOP, né? E prazer-los em tê-los aqui um momento do dia, né? Para escutar um pouco das nossas tecnologias que nós vamos socializar aqui com os senhores. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a Edneia, a Apolinária, a equipe da associação como um todo, o pessoal do Corpo Técnico, pela organização. E falar que é um prazer nosso poder estar aqui compartilhando algumas informações que a gente tem feito junto ao setor sucroenergético, né? Agradecer também o pessoal da Gênica, né, pelo posicionamento aí que vai estar comentando logo após aí a nossa apresentação. E não podia deixar de falar, eu vi uma postagem esses dias aí da Edneia, né, que a associação está comemorando aí 42 anos de existência aí. Já comemorou, né, no dia 2, fez 42 anos aí de existência. Parabéns aí a todos. Meu compromisso aqui é falar um pouco, né, sobre premissas e resultado do terceiro eixo IAC. Eu já vim comentar sobre esse tema anteriormente aqui com os senhores, não sei quem que estava presente efetivamente, mas eu vou comentar um pouco mais de forma direta o que seria essa premissa do terceiro eixo e apresentar já resultados que a gente tem obtido aí em empresas e também com as nossas cultivares, né, e também falar um pouco sobre o posicionamento das variedades de IACs, indicada aqui para a região que vocês estão localizados aqui, tá? Então, conosco aqui também, para não deixar passar, está o colega Zé Roberto, o Bruno, o Hector não pôde estar conosco, mas tem dois colegas aqui da instituição que são os profissionais que acabam atuando diretamente aqui dentro da região, inclusive na região onde vocês estão sediados, tá? Nossa diretoria hoje é o Dr. Marcos Landel, ele é diretor-geral do programa CANA e do Instituto Agronômico e coordenador nosso aqui, tá? Para começar, o IAC, o programa CANA, nós trabalhamos na forma de projetos, né? Então, o modelo nosso é muito matricial. O principal produto ou o principal resultado que a gente busca são os lançamentos de cultivares de cana-de-açúcar, assim como o pessoal da Ridesa, o pessoal do CTC, Granbil, que é no CID atualmente, né, acaba fazendo, que é o uso de cultivares. Porém, a associação ela é parceira para fazer uso dessa tecnologia, das nossas cultivares, né, a gente acaba colocando à disposição da associação as nossas cultivares, que são protegidas no Ministério da Agricultura, né. Porém, a gente tem outras ferramentas que vocês, como produtores, usinas, presentem, né, podem fazer uso aí como um todo. E entre as nossas tecnologias, nós temos um trabalho de manejo varietal que é focado no desenvolvimento de uma prática que é o terceiro eixo, que eu vou comentar logo na sequência aqui para os senhores. Então, quem é parceiro hoje do melhoramento pode fazer uso praticamente de todas essas ferramentas ou de todos esses profissionais que desenvolvem tecnologia em prol do setor sucroenergético, tá? Bem, falando no projeto especificamente de manejo que envolve a prática do terceiro eixo, hoje nós estamos formalizados com algumas empresas, né? Praticamente nós temos um grupo de companhias, eu coloquei uma a definir, porque isso foi formatado a semana passada, mas nós temos um grupo localizado tanto em São Paulo e fora de São Paulo que faz um gerenciamento da área agrícola de forma diferente, como é conduzida a cana-de-açúcar na nossa atualidade dentro do setor sucroenergético, que é essa forma diferente que eu vou comentar aqui com os senhores na sequência, que é a prática do terceiro eixo.
E por que essas empresas buscaram a instituição IAC para fazer o manejo varietal deles? É uma das primeiras perguntas. Por que vocês estão nos procurando para fazer a aplicação de manejo com essa aplicação terceiro eixo? As respostas são variadas. Primeiro, buscar incrementos de produtividade, né, TCH, na ordem de 15% a 30%, no intervalo de 5 anos, né? Essa ordem percentual ela é muito dependente do perfil de aderência que a usina vai ter nas práticas que a gente propõe fazer junto com eles, né? E ter bons interlocutores. Eles buscam melhorar a qualidade da matéria-prima, o tal do ATR, que é a nossa moeda pagante atualmente, né? E ter um equilíbrio ao longo da safra. Então, a gente sempre está buscando também, associado à produtividade, a melhoria da qualidade da cana. Isso daí a gente tem um viés em cima disso para melhorar essa condição, né? Buscam segurança biológica, um equilíbrio no censo da área de cultivo. Isso é muito importante, eu tenho visto muitas usinas, muitos fornecedores de alta concentração varietal, dependendo de uma ou duas variedades, isso é um risco biológico. Então já fica a primeira dica, buscar um equilíbrio dentro desse censo. Buscam a redução da desconstrução do patrimônio biológico, que seria a cana, ou aumento da longevidade. O que seria isso? Você não cair abruptamente do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, ter uma redução, mas se tiver uma redução, ser uma redução mais suave. Isso é possível fazer com boas práticas agrícolas. O terceiro eixo ajuda a isso, principalmente em cima de socaria, na nossa visão. Incorporar as inovações tecnológicas dos programas de melhoramento, aplicando o conceito de prioridade 1, 2 e 3. Isso daí é fundamental no processo de adoção, porque hoje as usinas que estão num patamar de produtividade diferente, o fornecedor que está num patamar diferente de produtividade de entrega, ele está plantando material genético atualizado. Ele não está desatualizado dentro do plantel varietal dele. Promover uma fitotecnia com inovação e desconstrução de conceitos. O que é desconstrução de conceito, pessoal? Eu, quando estive na universidade há 20 anos atrás, 21 anos atrás, eu aprendi que cana era precoce, média e tardia. Hoje eu levo esse conceito, mas ele não é decisório numa tomada de decisão dentro de uma usina ou dentro de um fornecedor para a tomada do que eu vou plantar, como eu vou conduzir a minha lavoura. Eu vou explicar para os senhores. E quais são os principais desafios, né? Que a gente acaba enfrentando com metas, né? A diversidade climática é uma delas. Nós estamos vivendo um ano 23 totalmente diferente de 20, 21 e 22, praticamente. Em cima de clima, uma condição climática mais favorável, ausências de geadas severas e condições de déficit hídrico muito pronunciado. Agora, será que esse ano vai se repetir nos próximos anos ou a gente vai ter uma normalidade que a gente já estava vindo com um histórico de déficit hídricos mais agressivo dentro da nossa lavoura? Lembrando, pessoal, que nós estamos com um ser biológico na nossa grande área de plantio, tá? É uma planta, é um ser vivo. E isso corre risco. Eu só diminuo essa condição quando eu trabalho num cultivo protegido. Estufa, não é o caso de cana-de-açúcar. Pensando na lavoura, não especificamente de produção de muda. Desafio planejar as ações de forma a garantir o abastecimento da usina sem comprometer o canavial. Essa é uma meta que a gente coloca também. A gente não pode ter comprometimento de áreas dentro das áreas agrícolas, redução de custo e aumento do TCH. É o que a gente busca como fase final aí de proposta, associado a um sequenciamento de colheita no terceiro eixo. Bem, falando em déficit hídrico, isso daqui é um exemplo, né? Eu tenho praticamente 3 tipos de solo em classificação D2 a G1. Para mim, é totalmente restritivo as 3 situações. Eu tenho potencial produtivo divergente entre eles. 70 a 50. Eu tenho uma diferença praticamente de 20 toneladas, dependendo da prática agrícola que eu vou fazer em cima desses ambientes restritivos. O que seria essa prática agrícola? Época de colheita. Por que esse solo me entrega 70 e esse 50 um delta de 20? Porque eu tenho um déficit progressivo do início ao final de safra. Quem leva a minha produtividade é o clima. Porém, meu solo ele é físico, ele é fixo lá. Se eu vou colher ele no início ou no final, é a produtividade que eu vou estar almejando, ganhando. Então, se eu tenho condições restritivas e a região
é predominante para algumas situações dessa, eu tenho que ser estratégico para atuar em cima desse camarada que se chama ambiente de produção. E uma das estratégias seria o quê? Diminuir o impacto do déficit hídrico sobre o meu ambiente de produção. Trazer uma colheita um pouco mais cedo nesses solos. Colher solo restritivo, química, fisicamente falando, no final de safra é tiro no pé, literalmente. Mas, dependendo da situação, você acaba colhendo porque a operação da usina ela não respeita esse princípio técnico. Mas quem consegue posicionar, consegue ter condições melhores de produtividade em cima do ambiente de produção. Isso é uma estratégia, tá, pessoal? E quais seriam as evoluções do conceito de manejo de cana-de-açúcar que nós tivemos nos últimos anos? Esse daí é uma foto provocativa, né? Isso daí a gente já colocou no mercado várias vezes, é o nosso potencial biológico acima de 350 toneladas em 12 meses em Ribeirão Preto. Esse cara é do tamanho do Zé Roberto. Essa cana me deu 350 toneladas. É o potencial biológico. Em cima desse potencial, eu tenho um potencial realizado. E aí, pessoal, tem vários drenos que acabam consumindo a nossa produtividade ao longo dos ciclos. Doença, praga, esse fenófilo é um caso, o pessoal tem apanhado. Ocorrências de plantas daninhas, o tal do clima, que eu já comentei um pouquinho. Questão do ambiente de produção também pode ser um dreno em cima da produtividade. Manejo fitotécnico, que está muito associado ao perfil da variedade que você vai estar escolhendo. Hoje, infelizmente, o Centro-Sul entrega de 40 a 60 mil canas por hectare, e quando a gente fala em variedade, ela representa 25% do nosso potencial produtivo. Errou a variedade, moçada, você está queimando 25% de 100. Pensem dessa forma, e sabendo que vocês têm todos uns drenos. Em cima disso, a gente teve essa safra 22-23. Nós fechamos com 72 toneladas. Eu estou explorando somente 21% desse potencial. Isso é bom, péssimo ou ruim? É péssimo, pessoal. Nós estamos muito ineficientes dentro da gestão de produção. Na nossa visão, a gente tem grande oportunidade de crescimento vertical e não crescimento horizontal. A gente tem que crescer verticalmente e de forma estratégica e de forma pontual. Vamos lá. Então a gente tem um desafio grande para chegar nesse potencial. Porém, eu tenho esse cara que fez isso. Isso nós já mostramos também. É um produtor de canas, trabalha em sequeiro, não é condição irrigada. Ele chegou próximo de 61% daqueles 350 toneladas. No primeiro corte, eu tenho a média já de 3 cortes dessa cana. Entregou 172 toneladas. Sequeiro, viu, pessoal? O que ele associou aqui? Interação genótipo-ambiente. Ele colocou a variedade certa, no ambiente certo, e fez a prática correta de colheita em cima da variedade. Então ele conseguiu sair dos 21 para 61, ele ganhou 40% em cima do potencial. Isso é produção aplicada ao terceiro eixo, tá? Vamos lá, da evolução. Cana-de-açúcar se colhe precoce, médio e tardio. Quem colhe cana de forma diferente desse modelo? Levanta a mão. Ninguém. Então todo mundo está dentro do modelo que o setor aplica, correto? Precoce, média e tardia, variedade precoce, variedade para o meio, variedade para o final, outono, inverno e primavera. Nós provocamos e criamos a tal matriz bidimensional. 9 caselas, potencial 1 aqui é de melhor condição, produtividade, eu estou colhendo solo bom no início de safra, e a condição pior é solo restritivo no final de safra. Já mostrei anteriormente o buraco que a gente entra de delta de diferença. Essa é a matriz bidimensional. Para provocar um pouquinho mais, nós associamos isso com isso e criamos o tal do terceiro eixo. O que é o terceiro eixo? Não é o terceiro eixo do caminhão, da carreta, não é nada disso não, viu, pessoal? O terceiro eixo nós pegamos o primeiro fator, associamos o segundo e colocamos o terceiro, que é o ciclo da cultura. Canas de ciclos jovens, canas de ciclo intermediárias e ciclos avançados. A diferença entre elas, pessoal, sistema radicular. Principalmente, cana-planta muito superficial e cana-soca mais evoluído, mais exploratório e mais profundo. Vamos explorar isso um pouquinho mais. O terceiro eixo em poucas palavras, o que seria isso? O objetivo geral dele, reduzir a exposição aos elevados déficits hídricos, os estágios de cortes.
na grande lavoura, na sua área agrícola, você tem cana de primeiro ao 11º corte, ou até mais cortes. Você acha que todos os estágios são iguais? E por que você colhe de formas iguais esses estágios? Nós temos que diferenciar isso, porque eu tenho precoce, média e tardia, eu tenho cana-planta e tenho soqueira. E eu tenho clima atuando em cima desses indivíduos na nossa lavoura. Consequências do terceiro eixo: aumento de produtividade em tonelada de açúcar por hectare, é o que a gente busca, e não somente TCH ou ATR, eu busco tonelada de ATR por hectare. Canaviais mais longevos e com boas produtividades, causa disso a redução de custo e redução de queda do TCH corte a corte. É encurtar a minha desconstrução. Essas são as consequências do terceiro eixo. Em teoria, ele consiste na antecipação dos primeiros cortes no terço inicial de safra. Por que eu tenho que trazer meus primeiros cortes no terço inicial de safra? Porque eu tenho uma condição de brotação melhor, de sobrevivência de soqueira melhor. Eu vou explicar um pouco mais isso adiante. A idade média dos nossos canaviais, eles sempre estarão na base de 13 meses ou 14 meses, dependendo da situação. Para cana-planta eu posso ter essa penalização, porque eu não colho cana de 18 meses, mas na soqueira eu ganho um mês a mais, porque eu também não vou colher cana de 12 meses, eu vou colher cana com 13 meses. Dependendo, isso é benéfico para mim dentro de uma agrícola. Cana de ano, de preferência direcionar para muda e não para safra, que essa cana não se torna competitiva, pensando de forma agrícola, né? E na prática ele é ajustado conforme a particularidade de cada unidade, analisando vários fatores operacionais e técnicos e apresentando uma boa aderência no sequenciamento. Por quê, pessoal? Quando a gente faz uma análise de aderência, eu estou olhando liberação de bacia de vinhaça, raio, solo, variedade, faço várias análises para tentar chegar na melhor aderência como um todo. Então isso ele é ajustado na prática com a particularidade de cada fornecedor ou cada empresa, tá? Teorias que sustentam o manejo do terceiro eixo. A primeira, aprofundamento do sistema radicular. Cana-planta é isso, aonde eu preparei de 0,20 e 20,40. Eu não tenho estrutura radicular, é muito superficial. E cana-soca eu tenho isso, maior exploração em profundidade, principalmente. Só de olhar essa foto, já dá para saber quem que sente mais a colheita de final de safra. Uma cana-planta ou uma soqueira? Quem tem mais raiz? Lembrando que no final de safra eu tenho um déficit hídrico de 400, 600 milímetros. Início de safra eu tenho um déficit de 30 milímetros. Aonde eu tenho que colocar cada jogador? Aonde eu tenho que colocar meu recém-nascido? Aí eu vou voltar à pergunta. Você escolhe cana em cima de precoce, média e tardia. Independente de ciclo, fica a dica. Talvez é uma forma de ser, de forma direta, talvez fazer algumas mudanças que dão um impacto agressivo aí na conta dos senhores finalmente, tá? Isso aqui foi feito em cima de uma tese de doutorado do Antônio Carlos, mostrou que isso é feito uma renovação corte a corte, tá? Então vamos lá, cana-planta, sistema radicular de 0 a 20, 20 a 40, porém eu tenho o déficit hídrico do início ao final totalmente diferente. 30 milímetros para 500 milímetros. Eu tenho recém-nascido. Se eu jogar esse cara recém-nascido aqui, eu estou matando ele. Além de perder TCH, eu estou matando ele nas longevidades do nosso canavial. Por causa, principalmente, do clima. Então, é uma cana de maior sensibilidade aos maiores débitos. E a soqueira? Eu tenho esse camarada que me ajuda muito. Quando eu tenho condição de solo e condição de fazer aprofundamento do sistema radicular. Por quê? Quem busca água é esse cara, principalmente. Essas raízes de cordões, na fisiologia de cana. Porém, eu tenho os mesmos déficits hídricos. Para que ele vai aprofundar a raiz se ele está sendo colhido aqui uma soqueira? Então, eu tenho a possibilidade de pegar esse cara e jogar no desafio, que é o final de safra, que é o caminhamento de sequenciamento do terceiro eixo. Esse cara ele tem menor sensibilidade ao déficit hídrico no final, tá? Então, o primeiro desafio é raiz, o segundo é enfrentar as condições do déficit, como eu já falei, que são estratificadas por regiões. E aqui não é diferente, pessoal. Esse daqui é um slide que eu peguei do colega Antônio da Rideza, né? Mostrando que a região aqui tem um déficit hídrico bem pronunciado, bem definido, e a estratégia tem que ser outra.
na nossa visão, você tem que trabalhar de forma diferente a canavicultura de uma região de Marília, ou mesmo Araras, Ribeirão. Olha o déficit hídrico, a diferença que dá de uma região para outra. E eu estou falando de variedade de cana na sequência. Vamos lá. O terceiro fator é promover o aumento do número de cômodos e sobrevivência de soqueira. É fundamental a gente manter a nossa soqueira ativa, ela viva. De que forma? A gente fez um trabalho de quando você colhe os primeiros cortes no início de safra, com o tempo de você ganhar longevidade, você tem um aumento do número de cômodos, da população de cômodos, corte a corte, porque eu tirei o primeiro corte no melhor momento, onde eu não tinha déficit hídrico. Então eu dei condição de sobrevivência de soqueira, de estímulo de brotação. Um exemplo disso, soca de muda. Quem tira muda? Você tira muda em janeiro, fevereiro, para plantio, como que é a resposta de brotação desse canavial? É ótimo. Você não sente, praticamente. Ele entrega, inclusive, até mais produtividade na soqueira da muda do que da cana-planta, da onde você tirou. E o contrário existe. Quando eu tiro um primeiro corte no final de safra, a tendência é eu fazer uma redução do número de perfilhos ao longo dos nossos ciclos. É a desconstrução do patrimônio biológico aí, tá? Esse é um trabalho que nós fizemos, né? Na cana-planta, nós pegamos um grupo de materiais e colhemos ele em maio, e o mesmo grupo em setembro e outubro. E avaliamos a população no corte subsequente do ano subsequente, né? Em maio ela apresentava 90, caiu para 58, perdi 58% de desconstrução. Só de jogar o mesmo material colhendo a cana-planta em períodos diferentes. Então perceba o impacto do momento que você reseta o material na sequência do seu canavial, na longevidade. Então isso a gente consegue mapear aí dentro de algumas variedades, tá? E quando a gente fala em variedades, será que são todas que suportam esse manejo? Usinas ou fornecedores que têm altas concentrações da cana precoce vão ter dificuldade de fazer terceiro eixo. Podem ter certeza disso, que o enquadramento vai ficar difícil. Por quê, pessoal? Porque é interessante termos um equilíbrio conforme a nossa necessidade, né, de entrega. Estive no Malzinho esses dias, o cara falou que tem 45% de cana precoce. Eu falei, então você colhe ela no melhor momento e tem momento que você vai estar colhendo cana fora da época. Eu falei, Eu falei, mas por que você concentrou então? Então tem que ter um equilíbrio nisso, né? E no processo de adoção de médias e tardias. Eu usei um exemplo aqui, né? Eu peguei uma variedade média, um ambiente médio na matriz, uma variedade média tardia. E coloquei ela no manejo do terceiro eixo. Então, o primeiro corte eu faria isso, 30 dias, segundo corte, e aí sucessivamente. Por que eu estou dando uma equidistância de 30 dias e estou empurrando o meu canavial? Para atender algumas necessidades, principalmente do terceiro eixo. Colho no início um pouco sistema articular e no final eu vou jogando porque eu tenho aquelas raízes que vai aprofundando e buscando água em sobrevivência. Eu entro com uma matéria-prima íntegra. O que eu não posso fazer? É pegar esse cara recém-nascido e jogar para colher em outubro e novembro naquela condição de déficit hídrico acentuado. Que aí eu mato o meu canavial. Ele estando em pé e na sequência da longevidade. E aí tem alguns detalhes, né? Solos restritivos, de vez eu jogar 30 dias eu jogo 15 para também não expor muito cedo esses cortes. E também tem a condição da precoce média tardia. Eu não consigo jogar cana precoce aqui. Entenda o porquê que o limite do grande uso do percentual de cana precoce ela vai te limitar, porque vai chegar um momento que a precoce vai ter que parar aqui. E não é toda precoce que caminha. Se eu falar em 5156, eu tenho que parar ela em abril, maio, primeira quinzena de junho. Se eu falar em 6928, eu chego até agosto no terceiro eixo. Se eu falar de 9001, eu chego até agosto. Se eu falar de 5952, eu não saio de abril e maio. Mas se eu falar de uma cana média tardia, eu posso fazer maturadora e empurrar ela para frente, atendendo todo o período de safra. Então você tem que ter um equilíbrio no percentual. E o terceiro eixo, o resumo seria isso, né? Então tem um descritivo, né? Abril, maio até novembro. Os ambientes restritivos, a gente tem uma limitação de caminhar, eu vou parar e ele vai chegar um momento que eu vou ter que interromper o caminhamento, mas ele já vai ter dado a longevidade do canavial. E quando eu tenho condições de solos melhores, eu consigo chegar até o final de safra.
Tá? Esse seria um exemplo. Pensando no fornecedor, ou fornecedores menores, terceiro eixo ideal para autônomos, né? Quem tem a própria colheita pode fazer, porque aí se domina todo o processo. E para quem não tem, ele faz por visita. Monte um fluxograma junto à usina e tenta fazer eles atenderem esse fluxograma, respeitando precoce, ambiente de produção, tudo que você tem de direito. Por quê, pessoal? Senão, a usina dilacera o seu canavial se ele fizer entradas errôneas e você permitir. A gente tem feito esse trabalho, tem tentado conscientizar as grandes empresas, as grandes usinas, os grandes grupos, e os fornecedores eles têm sido ouvidos para dentro da usina, principalmente para atender uma percepção, porque a gente entende que isso é um ganha-ganha, é uma lógica para todos, tá? E alguns resultados, né? Aí eu vou mostrar já alguns resultados de empresas que já trabalham conosco aí dentro desse projeto há alguns anos, para vocês entenderem o processo de verticalização. A primeira empresa, essa daqui, é a usina Denusa, em Goiás. O histórico deles, em 2009, era 49 toneladas. Essa usina pediu recuperação judicial. Eles estavam com próximo de 30 mil hectares, com 49 toneladas. E refém somente de etanol. E aí começaram todo um processo de renovação. Daqui, eles vieram subindo para 89, para 97 e buscando o tal sonhado 3 dígitos. Só com o terceiro eixo, não. Terceiro eixo, variedades e boas práticas agrícolas e desconstrução de conceito. Se você for na Denusa amanhã, conversar com a diretoria e perguntar como você colhe cana dentro da sua indústria, ele vai falar em cima do terceiro eixo. Não é em cima de precoce, média e tardia. Te garanto isso. Resultado safra passada, onde todo mundo veio com um buraco em cima de 2021, eles fecharam com 106 toneladas de média de safra. 134 quilos de média, dando 14,2 toneladas de açúcar por hectare. Eles não têm mais 30 mil hectares, eles têm 17 mil hectares e produzem o mesmo volume de cana que eles produziam com 30. Isso é verticalização. E detalhe, plantam 58% da área com os nossos materiais. Outro exemplo, usina Itamaraty ou ISA. Nós começamos esse trabalho de base em 2016, final de 2016. Essa usina era do Olacir de Moraes. Quando nós sentamos para negociar com a filha dele, Ana Cláudia, ela estava entregando a usina com 63 toneladas de média. Era média histórica. O pessoal da agrícola falava para nós, aqui se produz 65 toneladas no máximo. E aí nós fizemos todo um plano de recuperação do canavial. O Matheus fez um relato agora com a gente, né? E aqui nós iniciamos um projeto. Nós pegamos o caminhão andando e já demos uma verticalizada. Olha os anos secos, a queda que eles tiveram, mas olha a recuperação depois na sequência. Eles saíram de uma média de 63 e pularam para 88 do canavial. Um ganho de 25 toneladas. Aplicam o terceiro eixo fielmente. Desde 2017 até a safra atual, eles têm aplicado o terceiro eixo. Esses dados são dados de ontem. Eu recebi da diretoria, eu fiz um tabulado. Cana de ano, cana de inverno, cana de ano, pouquinha a área que sobrou de muda, eles escolheram para a safra, mas olha as produtividades deles, até o quarto corte, acima das 100 toneladas. Estou falando uma bagatela próximo de 8 mil hectares, 105 de média. Uma usina que em 2016 estava com 63, tá? Tem clima ajudando? Tem clima, mas o clima não estaria favorecendo tanto se eles não tivessem uma estrutura técnica preparada dentro do canavial deles, tá? Então eles têm os 3 dígitos já até o quarto ano. É uma construção ano a ano, que nós chamamos, tá? Aí a tonelada de açúcar por hectare, né, eles tinham uma média de 7,7, 8 toneladas e pularam para próximo de 12. Pensando no conjunto produtividade e qualidade. Safra fechada. Essa atual eu não tenho ainda, porque a gente está ainda em andamento na safra, tá? Zilor Biorigem. Quem conhece aqui Quatá sabe a realidade. É D e E. É mais o E, de predominância de ambiente de produção. Começamos antes do projeto, né, 56 de média,
já estamos aplicando o terceiro eixo desde 2020 lá, pulamos para 66, 10 toneladas de incrementos. As variações corte a corte e a safra finalizada aí, né, 22 e 23, quanto que eles fecharam o ano passado aí. 56 para 76, colocamos 16 toneladas no ambiente E. Estamos mudando a forma de manejo, colocamos novos jogadores à disposição da agrícola, estamos trabalhando o canavial de forma diferente, tá? E aqui um exemplo de um fornecedor, eu acompanho ele também no manejo do terceiro eixo, eu fiz um planejamento, ele está no ambiente E, o dele não tem o D, é o E, areia, 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 ele deve ter 7.000 hectares, 8.000 hectares mais ou menos de areia. O ano passado, eu falei que ele tinha que colher o primeiro corte até o meados do mês 7, ele foi meio rígido, colheu até o mês 12. No momento que a gente indicou, ele tinha uma média de 84. No momento que ele saiu da aderência, ele caiu para 55, o primeiro corte. O segundo corte, ele já poderia ter colhido até agosto, ele fechou 71. O que ele colheu no vermelho, fora da nossa recomendação, ele fechou 58. O terceiro corte, 63,60. As variações em cima disso, pessoal. Aqui ele não tinha raiz para jogar essa cana para essa condição, porque é uma cana planta. Aqui ele caiu menos, por quê? Porque o sistema antibiótico estava mais estruturado. Canaviais que suporta ser empurrado um pouco mais para frente. Com certeza, se ele tivesse feito uma boa aderência, o número dele não estaria nessa quebra aqui. 29 toneladas é muita coisa. E a preocupação, o que vai virar esse canavial nos próximos anos, aonde ele saiu da nossa aderência pré-combinada. Entenderam o terceiro eixo? Eu vou estar depois aí, nosso time está aí também, se precisar tirar dúvidas, a gente vai estar conversando um pouquinho com os senhores. Bem simples, bem didático, mas tem muito mais jogadores aí no meio, vinhaça, tem 1000 coisas que interferem numa boa prática. Se precisar, uma hora a gente pode parar e conversar individualmente com cada um, olhar os dados e fazer um bom plano. Pensando agora no segundo momento da nossa fala, falar um pouquinho de sugestões e inovações IAC aqui para a região de vocês aqui como um todo, né? Esse quadro eu peguei numa matéria que saiu publicada hoje, né? A nossa cultivar a 5503, a variedade mais plantada no sistema de MPB em 2023. Numa pesquisa projetada para 172 milhões de MPB sendo utilizada pelo censo varietal nossa, ela foi a cana que mais deu pontuação, né? Então ela, 8.008, 7207 e 1064 foram as canas que mais apareceram nas indicações dos fornecedores, usinas, produtores, com intenção de plantio. Das 4, 3 eu aposto aqui para vocês e vou somar mais uma no lugar da 1064, tá? Primeiro material, 5503, né? Aí são várias características favoráveis dela, mas uma que eu chamo a atenção é o hábito ereto e a população. Aquela foto do fornecedor de 212 toneladas é essa cultivar. Então, quando aderirem à questão da 5503, olhem muito bem a questão de população e hábito, que é uma cana bem ereta, bem performance aí. Eu tenho visto ela na região aqui, tem chamado muito a nossa atenção, tá? Período de maturação, para quem colhe em cima de curva de maturação, de maio a outubro você pode colher relutante ao florescimento, não isoporiza, não xoxa, material que aguenta chegar até o final de safra. Ambiente, você pode ir do A até o D, mas tem gente forçando ela também no E, efetivamente. O que tem que fazer aí é manejo. Se eu colocar no E, eu colho mais para o final de safra. Se eu trouxer ela mais para o restritivo, eu tenho que trazer ela mais para o início, pensando em minimizar déficit hídrico sobre ela, tá? Aí uma foto dela no neossolo quartzarênico, né, 5% de argila, plantio mecânico, areia e a performance do material saindo. Esse dado também eu peguei dela essa semana, a safra 23 e 24, trabalhada no terceiro eixo, ela comparada com a 7515 e a RB 97 5033. Eu colho essa usina aí dentro de um terceiro eixo. A entrega dela, né, em relação a essas duas. Os ganhos em relação à média e o TH dela 9% acima da média aí, entre as outras duas analisadas. Então, é um material que briga com condições aí para as duas.
precoce, média tardia, pode ser precoce, média e tardia. As três para ambiente restritivo. Ambiente E, tá? Segundo material, IAC 8008, esse material é filha da CTC4, esse material também apareceu naquela pesquisa, naquele disco, naquela pizza, né? Material que pode ir até setembro, não é material para fechar safra, porque ela tem um crescimento inicial mais lento, então ela precisa um time de reset um pouco mais cedo, né? E pode invadir os ambientes do A até o D e chegando no E. A gente tem visto que o pessoal tem forçado ela também nos ambientes mais restritivos. O que chama a atenção desse material? População, pessoal. Quando eu falo em população, é uma cana que no final de ciclo, acima das 150 dias, 180 dias, ela está me entregando mais de 16 canas finais por metro. E se vocês observarem aquela desconstrução, quando eu falei de 40 a 60 mil canas por hectare, essa cana aqui, se você jogar essa conta no 1,5 metro, você vai ter mais de 100 mil canas por hectare. Aí, moçada, é antídoto contra déficit hídrico, é antídoto contra os fenófilos, é antídoto contra manobra incorreta de máquina, porque canaviais que tem acima de 16 canas, fica mais fácil você segurar a desconstrução do que um canavial de 10 canas. O que você espera se você perder 2 perfis numa de 10 e perder os mesmos 2 perfis numa de 16? Aonde você acha que você vai ter mais longevidade? Então, uma cana que chama muita atenção aqui na questão populacional, além da questão do ato ereto, né? Aí uma foto dela, né? Plantio mecânico, material de rápido fechamento, né? Isso facilita mato, muito uniforme biometricamente, né? Filha da CTC4. Não tem a ferrugem marrom que a CTC4 apresenta, e também não tem a questão da aptidão para cochonilha, para o pulgão, que dá a fumagina em algumas unidades, algumas regiões, tá? Aí um dado dela, né, primeiro corte, também trabalhada no terceiro eixo, ambiente D e E, sequeiro, tá, pessoal? Ela comparada com 5242, 5033, 7515, todas jogadas em restritivos, 21% a mais do que essa média. Ela também entrou na média, e 23% em TAH. Então, material que está quebrando as barreiras, está quebrando as dúvidas, né, dos produtores, material que está tendo muita aptidão aí dentro do setor e também está naquela pizza lá da indicação do nosso trabalho, tá? Esse dado foi corrido hoje dentro de um grupo nosso lá, né? Não é dado nosso, isso daqui é um dado de uma informação de uma associação ali perto de Ribeirão, ambiente B, né? Que é a Canoeste, um ranqueamento das cultivares. Então, 8.008, 181 toneladas, 7207 que eu vou falar, 165, 5503, 152. E aqui tem algumas outras que vocês já conhecem aí, né? Essa daqui também é muito bem vista aí dentro da regional aqui de Valparaíso e Araçatuba. Então, isso daí não foi um dado coletado por nós, foi um dado coletado por outro colega, mostrando o desempenho de algumas cultivares dos programas no viveirão, no parcelão, que ele chama lá, né, no campo demonstrativo. E segundo o colega nosso, falou isso foi peso de caminhão, não foi nem análise de biometria, não. Cortou o talhãozinho, a parcelão, passou na balança e pesou, tá? Então, são entregas reais aí. O que chama atenção é a entrega, né, do material. Nós estamos chegando próximo do nosso potencial biológico e não próximo da nossa média Centro-Sul, que foi 72 toneladas o ano passado, tá? Terceiro material, filha de CTC9, com PO 8862, a IAC 046007. Esse material é muito plantado nessa região oeste aqui, região de Quatá. A usina Quatá tem mais de 6 mil hectares desse material, e nós já freamos, na verdade, o uso desse material lá, porque ela já atingiu um teto de percentual de uso, de limite, tá? Então, mas é um material que tem muita aptidão para essas condições. Por quê? Porque ela foi selecionada na região de Assis. Ela tem um encaixe ambiental, interação genótipo-ambiente muito bom ali, tá? E é um material que pode chegar no final das luzes aí dentro da área agrícola. Por quê? Porque é um material que aguenta chegar no final de safra, porque ela não floresce e não isoporiza.
É um material que tem uma condição aí de porte bem favorável também para as condições de ambiente mais restritivos, tá? Então ela tem um leque aí, uma diversidade de ambientes a serem ocupados, tá? Aí um exemplo dela, com a 5242, plantio no mesmo dia, um material de rápido desenvolvimento, de saída. A gente tem colocado ela do lado da RB12 7825, é um material que também está sendo bastante utilizado, que também tem uma aptidão grande de arranque, né? Então, é um material que chama muita atenção no desenvolvimento inicial. Ela do lado da 9002, um ambiente restritivo, né? Um material mostrando o acúmulo de biomassa que ela atinge aí durante o desenvolvimento, né? O crescimento inicial rápido. E aí, um dado dela, na região aí do oeste, né? Ambiente E sequeiro, 6007, 9003 e 9002. Comparadas aí, né, ela colocando ganhos aí de 6% com um terceiro corte, viu, pessoal? Também trabalhada no terceiro eixo, e 4% aí em relação à média, uma área próxima de 500 hectares já colhida. Aí já muda, não é cana-planta ou não é segundo corte, já é um terceiro corte já avaliado, praticamente dentro dessa usina aí. E aí um fornecedor que tem usado ela, né, o solo dele é bastante leve, ele coloca que é uma areia, né, e ele ficou satisfeito aí com as 150 toneladas que ela acabou entregando para ele dentro da área agrícola dele, chamando a questão da produtividade para o ambiente restritivo, que é muito particular, inclusive de alguns aqui da região, tá? E para a gente finalizar, eu tenho ainda 9 minutinhos, mas eu acho que vai sobrar um pouco ainda. Nós lançamos em 2022, em setembro, 5 materiais. Esses materiais vão chegar aqui para vocês, viu, Edneia? No pacote tecnológico agora em setembro e outubro vai vir um grupo dos 5 materiais na forma de mudinhas, que é o que a gente entrega para todos os parceiros. Aí eu vou precisar do apoio de vocês, da nossa equipe, para escolher um local para colocar esse matrizeiro e depois a gente dar uma sequência. Porém, como eu não tenho tempo, eu vou falar especificamente desse material, 077207, que esse material é um material que chama muita atenção de quem está usando já ela em área comercial, dentro da nossa leque de parceiros, né? Um material que, a priori, a gente colocou ele para início de meio de safra, junho, julho, agosto, setembro, em ambientes mais favoráveis. Mas para quem já ganhou escala com esse material, já está explorando ela em outros nichos, tá, pessoal? Aqui é um exemplo dela, né? Uma foto, um material muito equilibrado, rápido crescimento inicial, fechamento, difícil de florescer e de chochar. Aí alguns ganhos de biometria dela, né? Em relação à população da 7515, 52%. Percebam que a gente tem batido, já defendido, inclusive falado já em auditório aqui com vocês, do perfil que a gente busca, né? Canas de alta população e hábito ereto, e esse é um foco nosso dentro do nosso melhoramento. Competitiva aí, meio pau a pau em relação à altura, né? E ela perde um pouco em relação ao diâmetro, mas na média final ela colocou 21% dentro das análises que nós fizemos em cima da própria 7515, que acaba reinando. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção, seleção de adamantina. Nós estamos ao lado, praticamente. Então esse material é oriundo aqui da região. Eu não estou trazendo material lá de Piracicaba para ser validado aqui. Ele foi selecionado nas fases do melhoramento genético em adamantina na nossa estação experimental. Então, material caboclo dessa região. Então, se tiver uma região que tem que usar esse material, é essa região. Porém, a gente está vendo uma das grandes performances dela em outras regiões. Inclusive, é o primeiro material plantado hoje dentro do Grupo São Martinho, que é uma empresa aí que mais moe cana aí, quando se pensa em indústrias, usinas individualizadas, né? Mais de 10, 12 milhões de toneladas dentro de uma única usina, né? E aí o ambiente, a gente já viu que algumas usinas já trabalhando um segundo corte no restritivo, também trabalham o terceiro eixo, a entrega dela com as outras competidoras que entraram no mesmo momento de colheita, tá? Estou falando um segundo corte, ela me entregou 115, enquanto algumas abaixo de 90 praticamente, né? Então, as médias, ela colocou 19 toneladas a mais em relação à média de tonelada de APR por hectare. Material muito promissor, lançado em 2022 e já apareceu naquela pizza que eu mostrei anteriormente lá,
de intenção de busca aí de novas cultivares, tá, pessoal? Bem, aí é um resumo, né, pensando no manejo de aplicação do terceiro eixo, né, as 4 cultivares que eu falei, a inovação, né, o que está em vermelho nós não indicamos, o que está em amarelo ela pode ser, mas não é o desejável, o que está em verde é o que a gente busca aí dentro de cada material, dentro de um sequenciamento de colheita em cima de terceiro eixo. Tá? Mais informações, tem esse QR Code, se você der um zoom aí, você consegue baixar um boletim que tem todas as nossas cultivares, não só essas 4 que eu falei, mas as outras que fazem parte de um portfólio que talvez possam chamar a atenção dos senhores. Mas como a gente tem um grupo de mais de 25 variedades, né, eu preferi ser mais cirúrgico aí, colocar somente essas 4 como foco, como orientação dos senhores aí, para estar atingindo, tá? Esse é meu penúltimo slide, depois se precisar eu passo esse QR Code para os senhores também, tá? Gostaria de agradecer aí tem meu contato, meu e-mail, agradecer novamente o pessoal da associação, em nome de todos aí, o pessoal da Gênica também, pela parceria aí com eles, né? Estou à disposição aí, não só eu, mas parte do nosso time, se alguém tiver uma dúvida, eu estou à disposição com 5 minutos ainda. Obrigado. Acesso. Pode. Gostaria que você explicasse para eles como faz para o fornecedor de cana ter acesso ao material comercial e a esse material que vai ser experimental. Certo, boa pergunta, Eugênia. A priori, como a gente tem um vínculo institucional com a associação é que recebe o pacote tecnológico nosso. Então, sempre quando é colocado à disposição, seja uma pré-variedade ou uma variedade, a partir do momento que ela vira comercial, a gente coloca à disposição da associação, a associação tem que achar uma área para colocar isso como um berçário, como origem, e dali para frente ela tem 2 caminhos, ou ela faz multiplicação e distribui para os fornecedores, ou o fornecedor que tiver interesse, ele pode ir para o mercado e comprar isso na forma de MPB, ou meristema, que no caso a nossa biofábrica também pode atendê-los, mediante a pedidos que são feitos formalizados, tá? Por que isso, pessoal? Porque seria uma forma de você ganhar tempo no processo de adoção. O que é importante? Esse vínculo que a associação tem com a instituição. Como são materiais protegidos, se amanhã a associação parar, vocês teriam que paralisar o processo de multiplicação da variedade. Por quê? Porque vocês não têm autorização da instituição de continuar a multiplicação do material. Nós não cobramos royalties, fique claro isso, nós não cobramos tarifação por área de cultivo ou tonelada moída. O vínculo que a gente tem, o valor de apoio ao projeto que eles formalizaram conosco, dá direito de você plantar 1 hectare, 10 mil ou 50 mil hectares. Vocês não vão ser tarifados por áreas de cultivo. Agora, é importante, primeiro, o vínculo institucional IAC Programa Cana com a associação, para você ter o direito de fazer uso do material. Agora, a forma de você acessar, existem várias. Vocês podem permutar muda com a usina, vocês podem ir direto em viveristas credenciados por nós e comprar muda. Vocês podem multiplicar o material em área própria. Cara, quero começar devagarzinho, vou montar um viveirinho aqui e começar a dar tombo. Multiplicar. Agora, eu sei que dependendo do grupo, do perfil de vocês, fica um pouco difícil controlar isso. Mas o que é importante? Vocês, como fornecedor, terem interesse em acessar o material. Tendo interesse, qualquer dificuldade que aparecer, pode ter certeza que eu, o próprio pessoal da associação, não vai medir esforços para tentar arranjar soluções para os senhores. Porque o que nós gostaríamos é que vocês usassem mesmo as nossas tecnologias. Vocês viram aí as demandas que o mercado tem. Eu vou fazer um convite para vocês irem numa reunião lá em Ribeirão Preto em novembro, que vai ser o termômetro do censo varietal. Mais de 7 milhões de hectares dos 10 milhões mapeados. Vocês vão ver quem que está crescendo, quem está estagnado e quem está caindo dentro do censo varietal. O que o setor está tendenciando a plantar, o que o setor está tendenciando a segurar. Então, tudo isso a gente já tem essas ferramentas em mãos. E podem ter certeza, pessoal, os resultados das empresas que eu passei aqui para os senhores, que fazem terceiro eixo, ou que está trabalhando também no manejo ainda tradicional, quem tem feito adoção está ganhando espaço.
porque é inovação tecnológica. Você está trazendo para dentro da área agrícola o ganho genético que os melhoristas, nós estamos fazendo. O custo de plantio, 10 mil, 15 mil reais de fundação de canavial é o mesmo por uma variedade antiga ou por uma variedade nova. Agora, qual que é a régua que vocês querem? É a régua dos 200 toneladas? Vocês têm que ser mais audaciosos no processo de adoção e não serem conservador como a maioria do setor está sendo. O setor nosso é conservador. A variedade ainda predominante é de 86. Estou falando material 2010, 2012. Então esse material ainda tem muita bala ainda para queimar. Agora vai no cerealista. Quem planta soja aqui sabe. Você produziu 60 agora, o ano passado, essa safra você vai buscar umas 70. Mas você vai mudar a variedade. A tecnologia vai ser mudada. Aí você vai mudar espaçamento, vai mudar adubação, vai mudar trato, vai mudar tudo. Que isso aí são materiais elites. E não é só IAC, viu, pessoal? Tem muito material bom aí das outras instituições também, tá? Mais alguma dúvida? Gostaria de agradecer novamente. Se tiverem dúvidas, a gente vai estar ali depois, mais tarde, com os senhores. Obrigado, viu? Ele vai espetar lá? Ele vai trocar, né? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Casa cheia, sempre muito bom. Isso aqui é o microfone? Deixa eu ver. É o microfone? Eu não preciso segurar o... Para quem não me conhece, me chamo Aline, tá? Mais conhecida como Lica, sou representante comercial da Gênica. O Daniel toca o seu trabalho, parabéns, cara. Parabéns. De algumas especialidades. Vamos junto. Hoje quem vai falar com vocês é o nosso CTM, o Matheus Malavasi. Vai falar, trazer um pouquinho, abordar o assunto sobre sistemas regenerativos. Trazer um pouco do nosso programa Regenera, Sempre. Buscando aí aumentar a produtividade que todo mundo busca, né? Trazendo Esqueci, cara. integrado, Aqui, o mês, tá? coisa pra cá, O vai. Matheus é engenheiro formado pelo Unesp, pós-graduado pela Exalc-USP. Ele é professor convidado da FASU de Uberaba, tá? Tem 14 anos aí no setor super energético, então tem bastante bagagem na parte de P&D, qualidade agrícola. E hoje ele está aí conosco, né, trilhando essa jornada como o nosso CTM, nosso consultor técnico de mercado. Então, eu vou passar a palavra para ele. Fiquem à vontade, façam perguntas. Se vocês precisarem também, mais tarde, quiser falar comigo, com ele, trocar informações, estamos à disposição. Tá Pessoal, bom? boa noite. Obrigada. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo. Agradecer a associação também pela oportunidade de a gente estar junto. Parabenizar o Daniel pelos trabalhos aí. A gente já trocou algumas figurinhas antes. Eu sou fã dos resultados que ele apresentou. Somente da Luísa. A gente já trocou bastante figurinha. E a ideia aqui é apresentar um pouquinho para vocês da Gênica. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da Gênica. Se não, a Lica pode passar no RH. Mais ou menos assim que funciona. E dar um panorama sobre a questão da agricultura regenerativa. Um ponto bacana, que eu vou pegar um gancho que o Daniel comentou da Luísa, que ele falou assim que foi um trabalho extenso, foi toda a questão de manejo, variedade, todo o trabalho, e tinha alguns pontos intrínsecos também nessa questão. E conversando com o pessoal da Luísa, a Gabi, lá do Centro Biológico, e a gente entendeu que eles são um pessoal muito avançado na questão de sustentabilidade. Sustentabilidade não é a palavra, mas a questão de agricultura regenerativa, um estudo mais aprofundado do solo, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, um pouquinho do que a Gênica hoje está promovendo. Então, bom, fiquem à vontade, parem a apresentação, xinguem, joguem cadeira, fiquem à vontade, acho que a ideia é uma troca de informação mesmo. Bom, antes de mais nada, apresentando a Gênica rapidamente, a Gênica é uma empresa especializada em bioinsumos que tem como propósito cultivar valor por gerações, direcionada a resultados, excelência e inovação. Por que cultivar valor por gerações? Um ponto bacana é o que a gente quer levar para frente. Como uma empresa de bioinsumos, um foco com a agricultura regenerativa, que a gente vai focar bastante um pouco do conceito do Regenera, que é um programa nosso, que com isso a gente consegue permear por muito tempo. Então a gente quer cultivar esses valores por muito tempo, por várias gerações.
e também uma empresa que quer ficar dentro do mercado, não só veio por uma simples leva aí do bioinsumos, mas sim permear por muito tempo no mercado. Ela foi fundada em 2015 pelo professor Carlos Abate, quem conhece lá, o chefe titular do Departamento de Genética da USP, e o Fernando Reis, que é um visionário aí do mercado do agronegócio. Ele fundou a Fest Agro, hoje a Fest Agro foi comprada pela Nitro, mas é um cara assim muito para frente. Tiveram a ideia de trabalhar junto, formando então a Gênica em 2015. Foi fundada lá no Agtech Valley, em Piracicaba, hoje o Vale do Silício do Brasil, aí, pensando em tecnologia, está lá em Piracicaba, os grandes centros de tecnologia. Bom, um pouquinho da linha do tempo da Gênica. Então, como eu falei, foi fundada em 2015. Em 2017, nós tivemos um aporte da SP Ventures. A SP Ventures, para quem não conhece, é uma das maiores empresas de Venture Capital do Brasil. O interessante dessas empresas é que elas injetam grana em startups, empresas que estão começando, e depois revê o dinheiro com juros, etc. É assim que eles sobrevivem. E o bacana é que eles estão lá até hoje e querendo investir mais na Gênica. Então isso mostra como a Gênica hoje está se desenvolvendo dentro do mercado. Em 2020, a Nitro tentou comprar a Gênica. Como eu falei, a Gênica não está no mercado simplesmente para ser vendida, ela está para se permear por muito tempo. Hoje a Nitro é sócia da Gênica, então eles entraram como quadro societário. Mais recente, em 2022, a Mosaic também entrou no quadro societário da Gênica, sendo uma das acionistas também. Em 2021, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, a gente deu o start ao programa Regenera. A gente vai explicar mais à frente o que é esse programa, um programa bem bacana, vale a pena a gente conhecer. Bom, um pouquinho dos números da Gênica, só para a gente passar rapidamente. A gente tem mais de 600 campos de geração de demanda, muito trabalho aí rodando o Brasil. Mais de 180 colaboradores hoje, queremos chegar a 250 até o final do ano. E um número bacana que eu gosto de falar muito é que 7% da receita é convertida em P&D. Hoje nós temos um centro de pesquisa que fica lá no Parque Tecnológico de Piracicaba, então toda a pesquisa é feita lá dentro. Hoje o chefe do departamento de pesquisa nosso é o Thiago Zucchi, filho do professor Zucchi, que quem mapeou o tricograma. Então, assim, está dentro da essência da família ali, então é o cara que é o chefe do departamento nosso. E além do Brasil, também a gente expandiu para o Paraguai, hoje com grandes retornos lá dentro. Bom, só para a gente começar então nosso bate-papo rapidamente, a gente começa com uma simples pergunta, né? Como construir sistemas agrícolas altamente produtivos e sustentáveis? Acho que é uma pergunta aí que hoje permeia a todos, né? A gente busca entender como que a gente vai produzir mais sendo sustentável. Bom, para isso a gente só vai fazer uma breve introdução rapidamente aqui, entender um pouquinho da história para a gente poder contextualizar tudo isso que a gente vai falar mais à frente. Bom, 3,5 bilhões de anos atrás surgiu a vida na Terra. Qual foi a primeira partícula denominada vida na Terra? Foi cianobactérias. Aí vocês vão começar a falar, pô, o gordinho já está falando de bactéria. É isso que eu vou falar mais na frente, vocês vão entender um pouquinho. Mas foi uma cianobactéria. 2,5 milhões de anos atrás surgiu o homem. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, todo esse processo. Até 37 mil anos atrás foi uma evolução biológica do homem. Beleza, todo aquele processo que a gente já está cansado de ver ali na internet e tal. Até a atualidade, de 37 mil anos para cá, a gente vem só evoluindo culturalmente. Quando a gente fala em culturalmente, a gente está passando de um processo extrativista, de um homem caçador, pescador, etc., passando aqui para os feudos. Foi então que surgiu, há 10 mil anos atrás, a agricultura. Desculpa. Gordinho é grande, mas não pega muito fácil. Tem que... Bom, vamos lá. Há 10 mil anos atrás, então, surgiu a agricultura. Então, o homem começou a entender que que conviver em comunidade, tudo isso gerava mais retorno, então começou a desenvolver tal da agricultura, que é o que a gente vive hoje. Beleza, só para a gente entender uma evolução bacana, isso aqui eu roubei do Fancelli, depois ele me xinga, um salto que nós tivemos aqui na história. Nós vínhamos com uma população crescente aqui, pouco crescimento até então. Quando surgiu a agricultura, a gente praticamente 16 vezes a mais aumentou a população do mundo em 4 mil anos. Então a gente teve um salto muito grande só com o advento da agricultura. Beleza, vamos um pouquinho mais à frente. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, publicou recente um artigo que a população mundial vai chegar a aproximadamente 10 bilhões de pessoas até 2050. Isso implica em um aumento de 70% de comida,
de agricultura, de grãos, etc., para poder alimentar essa população. E aí a gente faz uma simples pergunta: nós vamos ser capazes de chegar nesse aumento de 70%, nessa evolução de população? A resposta é simples: sim, a gente vai, a gente consegue. Pô, a gente está produzindo, a gente está conseguindo produzir. Só que um ponto importante é a gente se atentar ao que mais é importante hoje para esse aumento de produção e produtividade, que é o solo. Então, quando a gente fala em agricultura regenerativa, todo aquele conceito que a gente... Hoje é bonito falar ESG e tal, a gente está relacionado basicamente ao solo, que é hoje, basicamente é uma frase bem bacana: as plantas são produtos do solo. E é verdade. Hoje o que rege toda a produção é o solo. Se eu não cuido bem do solo, filho, já era. A gente estava falando, você comentou uma coisa legal da questão de enraizamento. Cara, tem muitos fatores que impactam no enraizamento. Claro, tem questão hídrica, tem questão de N fatores, mas tem alguns outros fatores intrínsecos que a gente não consegue enxergar, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que são impactantes. Impactam também na cultivar que a gente vai trabalhar. Bom, rapidamente falando, então, como que a gente identifica, como que a gente consegue mensurar a qualidade, a saúde do solo? De uma forma bem simples. Hoje nós temos 3 parâmetros: químico, físico e biológico. O biológico é algo mais recente, por mais que a gente queira falar, pô, isso aqui é história de ecoxiita. Não é, cara, é algo importante, que a gente vai tentar passar de uma forma bem simples, rápida aqui, mas é algo que impacta muito em produtividade. Física e química. Tem muitas pessoas que falam, pô, a gente está dominando física e química. Eu arrisco falar que a gente está longe de dominar física e química. Bom, essa é uma opinião minha. Eu trabalhei 14 anos em usina, já peguei muita cagada aí de mapeamento de solo, na questão de física, na questão química, enfim. E aí vem mais uma, que é a biológica. Cara, beleza, mas a gente vai dominar. Beleza, vamos lá. Essa imagem aqui, pegando lá, então a gente falou lá dos parâmetros químico, físico, biológico, importante, vamos focar um pouquinho na questão biológica. Essa imagem aqui, o que a gente tem mais de chama atenção quando a gente observa essa imagem? O que é o mais impactante? Cara, eu estou vendo uma floresta e aqui uma cultura. Grão, soja, seja lá o que for. Cara, a palavra-chave aqui, diversidade. É um pouco que a gente vai falar mais detalhado, vamos tentar falar um pouquinho mais. Mas assim, a palavra-chave aqui, o que eu perdi daqui para cá? Diversidade. Diversidade da fauna, da flora, seja lá o que for, de micro-organismo, que a gente vai abranger um pouquinho mais. Por que é tão importante a diversidade, né? Vou falar em biodiversidade. Alguém precisou adubar essa floresta para ela chegar onde chegou? Hoje, quando a gente vai plantar uma árvore, assim, agora eu vou fazer um adentro, né? A gente vai fazer um reflorestamento. Muito na usina a gente fazia florestamento. Você planta uma árvore lá, se eu não cuidar dela, adubar, herbicida, ela não vai morrer. O que faltava ali? Faltava diversidade. Não tinha, a gente perdeu tudo aquilo que nós tínhamos aqui. Tem um conceito que fala muito... Cara, eu já vou lá na frente, depois eu volto, vocês não ligam não, mas vocês me xingam e tal. Cara, questão de internet da floresta. Já ouviram falar disso? Que a floresta conversa entre si através de fungos micorrízicos. O que são fungos micorrízicos? São fungos que estão ali alocados na rizosfera, depois a gente fala um pouquinho o que é a rizosfera, que ligam de uma planta na outra. Essa planta aqui sofreu um ataque. Ela já avisou essa outra aqui para se cuidar. Parece coisa de louca, né? Mas é uma coisa verdadeira e está em estudo, muito avançado. É um pouquinho do que a gente busca entender, como a gente fala em agricultura regenerativa. É restaurar esse processo de diversidade de uma forma prática e seja fácil de acontecer. Bom, como eu falei, voltando em diversidade, qual que é a diferença então? Aqui é uma floresta, olhando na parte de baixo, e aqui é a cultura, monocultivo. O que eu tenho de diferente aqui? Sistema radicular diferente. Quando eu olho isso aqui, observe isso aqui como se fosse uma cidade. Prédios diferentes. Quando você olha uma cidade, você vê lá casas, prédios, etc. Isso aqui é uma cidade, uma floresta. Isso aqui é um condomínio comum, todas as casas iguais. Que você, teoricamente, tem uma população igual. Aqui, prédios, casas diferentes, que eu tenho uma população diversa. Isso aqui é reflexo de diversidade e reflexo de produtividade, que depois a gente vai entender como está linkado uma na outra. Bom,
Só para entender um pouquinho o que é esse monte de maçaroba que eu falei, tem duas leis da agroecologia bem bacana que regulam esse processo que a gente comentou. Complexidade e diversidade geram estabilidade. E a diversidade do ecossistema regula o tamanho da população. Beleza, agora vamos começar a entrar um pouquinho mais a fundo. Complexidade e diversidade geram estabilidade. Quando eu falei que aqui ninguém precisou adubar, o que eu estou falando? Que eu tenho uma complexidade muito grande de vida. Agora eu vou entrar um pouquinho mais no nosso tema, de micro-organismos, certo? Então aqui eu tenho muito mais, lembra aqui, volta aqui um pouquinho, das casas aqui? Então eu tenho uma complexidade muito grande, uma diversidade muito grande. Ok? Então essa complexidade e essa diversidade de micro-organismos geram estabilidade, ou seja, eu tenho uma cultura estável. Não precisa lá adubar, mais uma vez, estou falando assim meio bobão assim, mas é isso, não precisa lá adubar a floresta. E o segundo ponto, que a diversidade do ecossistema regula o tamanho da população. Beleza. Se eu tenho algo diverso, muitos micro-organismos diversos, eu vou regular o tamanho da população. Por quê? Porque eu tenho competição entre si. Não tenho algo que vai se disparear. Aí eu venho para cá. Vamos falar que aqui é soja. Se eu não usar nematicida, eu tenho soja? Por quê? Porque eu tirei essa diversidade, então o que sobrou se multiplicou muito. Exemplo de nematóide. Vamos falar em cana. Cana, eu sempre fui um cara, eu vou falar um negócio para vocês bem engraçado. Eu sempre fui um cara que eu nunca recomendei um nematicida na história, da usina, da minha vida na usina. Nunca recomendei nematicida. É engraçado, né? Hoje eu tô vendendo nematicida. Que bosta, né? Mas enfim. Mas não é. Porque quando a gente vinha trabalhando com nematicida, o que nós tínhamos atrás? Marshall, Potente, Furadan, não vou nem falar disso aí, né? Cara, isso aí, eu sempre gostei dessa parte de meio maluca aí de ecoxita, mas eu sempre busquei estudar, hoje não sei nada, né, perto da maioria de vocês, mas eu sempre entendi o quê? Vamos voltar um pouquinho, nematóide, hoje tem mais de 200 espécies de nematóides no solo, todo lugar tem, tô mentindo? Todo lugar tem, só que só 15% dessa população, dessas espécies de nematóides, causam dano na cultura. Aí eu vou lá com o Furadan e tal. O que acabou com o resto? Acabou tudo. E tem nematóide que é benéfico. Exemplo, vocês não estão NEPs, todo mundo já falou? Nematóide entomopatogênico, vendendo aí para combater xenófilos. Cara, isso está no solo. Está lá. Hoje vocês têm isso lá. Como que vocês vão saber? Depois eu vou mostrar como vocês vão saber se tem ou não. Deixa para uma segunda parte. Enfim. Então lá atrás eu falei, cara, eu vou colocar o Furadan para quê? Vai acabar com tudo. Já tá ruim mesmo, vai ficar pior. Então eu sempre fui contra. Aí começou a vir um advento de biológicos, tal, comecei a entender um pouquinho mais. Comecei a trabalhar um pouquinho com subtilis, linkiniformes, aí o que está no mercado. E a gente começou a entender um pouco mais dessa funcionalidade. Enfim, mas só para contextualizar um parênteses, né? E é isso que acontece aqui. Então não só, eu falei do nematóide, que é o exemplo mais típico. Aí hoje que a gente vai falar, pô, nematida, beleza. Tal. Mas vamos falar em fusário, coletótrico, o que mais? Quem planta soja lá, mancha coníspora, etc. Esclerotina, enfim. Então, tem uma sucessão de problemas que aumentaram por conta dessa falta de diversidade. Só para a gente entender um pouquinho mais, a gente começou já a falar do microbioma e tal. Hoje, só para quando os estudiosos começaram a mapear essa questão, hoje nós temos 10 bilhões, aqui dá para 1 bilhão a 10 bilhões de células por grama de solo. Então você imagina, eu vou lá, vou pegar uma célula, uma grama de solo, quantas células de micro-organismo tem lá dentro? Esse aqui é o número. E mais de 10 mil espécies só nessa grama aqui que a gente consegue coletar e analisar. Então, para entender como que esse universo da microbioma é muito vasto. E o que nós vamos falando quando a gente fala em microbioma? Estamos falando de insetos, nematóides, bactérias, vírus, protozoários, minhocas, fungos, tudo isso aqui regula nossa cultura, o nosso ecossistema, vamos chamar assim. Por que eu estou falando isso, pessoal? Para entender, eu fiz várias menções aqui, mas é para entender o quanto olhar para o solo é importante para poder aumentar a nossa produtividade. Um exemplo disso, eu vou falar mais à frente, mas
Eu comentei do nematóide. Eu vou lá e acabo com toda a vida do nematóide. Todos os nematóides, as espécies de nematóide do solo, eu acabo com tudo. Aí eu vou lá e compro o nematóide para matar esses fenófilos. Mas peraí, eu não acabei com o que eu tinha? Ah, mas é outro, veio da Holanda. Vem da Holanda. Mas eu tenho também. Depois vocês vão ver uma análise que a gente faz aí, que vocês vão entender o que eu estou falando. E quais são as funções desse microbioma? A gente falou bastante aqui dos insetos, né? Então, primeiro ponto, ciclagem de nutriente. Hoje vocês estão falando muito aí de solubilizador de fósforo. Todo mundo já ouviu falar, tenho certeza. Funciona. A gente tem também, vou mostrar depois para vocês. Mas é um dos grandes papéis aí do solubilizador de fósforo, é pegar todo aquele fósforo que está preso, né? Vamos falar assim, moderadamente lábil, e disponibilizar para a planta. Aí aí eu não sei como que é a recomendação, mas eu escutei consultor falando uma coisa que eu não concordo. Aonde você vai colocar o solubilizador de fósforo? Solo que tem muito fósforo ou pouco? Tem gente que fala que tem que colocar em solo que tem muito fósforo. Cara, mas beleza. Nós estamos falando de um ser vivo, micro-organismo. Todos, beleza. Aí você vai pegar o gordinho aqui, põe numa mesa que tem 10 mil hambúrguer. Você acha que eu vou querer fazer alguma coisa sem você comer? É a mesma coisa do micro-organismo. Ele vai ver assim, porra, o que acontece? A planta, ela vai estudar lá a informação para o micro-organismo, estou precisando de fósforo, o micro-organismo vai atuar. Só que aí eu chego lá, não vai mandar nada para o micro-organismo, o micro-organismo fala assim, ó, deixa essa porra aí. O que eu vou trabalhar? É isso que acontece. Então, tomar cuidado com a recomendação de solubilizador de fósforo em área que tem muito fósforo. A gente tem que ver a atividade dele em áreas de baixo fósforo. Então, alguns conceitos, né? Mas vamos lá, ciclagem de nutrientes, disponibilização de fósforo, acabei de falar, mineralização, fixação do Estamos falando de micro-organismo, bradisóbio. Azospirilo. Porra, azospirilo, o que mais? Custa, cara, custa R$4 azospirilo. Todo mundo devia usar esse negócio. O pessoal da soja usa. Enfim. Estruturação de agregados, incorporação de material orgânico, formação de biosporos, síntese de moléculas cimentantes. Ou seja, toda aquela constituição do solo está relacionada com o micro-organismo. Tem um artigo que foi publicado agora, até o Andreotti apresentou no último evento dele, que até então ninguém sabia, que a gente fala, pô, bom, eu vou viajar um pouco, depois eu volto. A gente fala que a hora que a gente insere um produto no solo, como que ele vai agir perante aquela estrutura que já existe lá. E aí esse artigo que vai ser publicado agora, fala que os micro-organismos estão 90% dentro dos poros do solo. Dos poros não, dos agregados do solo, do grão de argila. Então, quer dizer, eu não tenho concorrência praticamente com aquele produto que eu estou colocando. Olha que coisa interessante. O próprio Andreotti falava o contrário. E no evento ele falou que, porra, cara, me quebraram as pernas. Enfim, são estudos que vão sendo desenvolvidos. Não tem nada a ver, mas vamos lá, só para poder provar aqui. E o mais importante, também um dos pontos mais importantes que o micro-organismo desenvolve é interação com as plantas, ou seja, promoção de crescimento. Tricoderma. Tricoderma hoje é um dos maiores, um dos grandes promotores de crescimento da planta. Ah, mas o tricoderma é fungicida. É fungicida. Mas e as ações secundárias? E os metabólicos que ele produz? A gente vai ver um pouquinho, mas beleza. E proteção vegetal, ok? Isso aqui, pessoal, é um compilado, é uma revisão bibliográfica de vários artigos publicados no mundo inteiro, que todos eles convergem à mesma coisa. Quanto maior a diversidade, lembra da fotinha lá da floresta? Maior é o meu retorno com relação a vários itens. Por exemplo, sequestro de carbono. Opa, sequestro de carbono gera dinheiro, vocês sabem disso, né? Quem plantar árvore aí, plantar fazenda... Eu tive uma palestra semana passada, cara, eu não sabia quanto gerava de grana. Mas aí, você pode converter toda a utilização sua, vamos falar de manejo regenerativo, reduzir mineral, adubo mineral, que também converte em sequestro de carbono. Então são pontos que não tem nada a ver aqui, mas comentei, mas depois a gente pode falar. Então, quer dizer, quanto maior a diversidade, maior o sequestro de carbono. Mineralização de xenobióticos, ou seja, quanto maior a diversidade, maior é a minha dissipação de moléculas de herbicida. É aqui que eu estou falando. Então, quanto mais micro-organismo tem no solo, menos fito eu vou ter. Bacana? Enfim, dentre outros. Invasão de patógenos. Quanto maior a diversidade, menor é a minha invasão de patógenos. Beleza, a gente já sabe. Cara, beleza. Aí,
eu falei um monte de besteira e tal, e aí a gente chega num ponto assim que a gente tem que trabalhar, tem que produzir, certo? Lembrando que a gente precisa produzir de forma sustentável e lucrativa. Só que aí a gente faz algumas práticas, tais como aplicação de pesticida, cultivo homogêneo de plantas, entrada de nutrientes solúveis, preparo, compactação, alteração do pH do solo, tudo isso aqui afeta a nossa microbiota. Cara, falei, repeti, falei que é bonito, mas ao mesmo tempo a gente faz processos que impactam nesse processo. Processo que impacta, processo sacanagem. Processo que impacta nessa diversidade que a gente acabou de falar. Que a gente vai falar depois se vocês precisam comprar um biológico da Gênica, é óbvio. Então por isso que... Enfim. E são coisas que a gente tem que fazer. Mas por que não fazer de forma mais sustentável? De uma forma mais... Um exemplo, preparo e compactação. Nos últimos anos de usina, os 4 últimos anos, a gente implementou o preparo canterizado. A gente veio de preparar a área inteira, mas é uma opção. Eu estou falando assim, o que eu fazia não é que é lei. Assim, é uma coisa, eu estou dando uma ideia. A gente começou a fazer o preparo canterizado. Então só preparava a linha, só o canteiro. Cara, isso aí a gente começou a observar um aumento de produtividade. Apesar do Jairo Maza, quem conhece o Jairo Maza, ele fala, pô, Matheus, mas em solo distrófico você tem que fazer arado. E eu tinha bolido arado. Aí ele me xingava tudo, mas tudo bem. Mas a gente começou a observar não só o aumento de produtividade, mas outros fatores. A gente começou a avaliar, eu vou falar um pouquinho, bom, já falando, todo mundo já ouviu falar do Bioace, que é a análise enzimática que a doutora Ieda da Embrapa desenvolveu. Foi o boom que deu para análise biológica. A gente começou a fazer na usina, e a gente começou a observar que antes do preparo canterizado, nós tínhamos, aqui, o que mede, na verdade, são 3 enzimas, né? Beta-glucosidase, arissulfatase e fosfatase ácida. Quanto maior o número dessas enzimas, maior a minha saúde do solo, melhor a minha saúde do solo. Então a gente começou a observar em algumas áreas essa diferença. Pouco, mas tinha. Então a gente começou a entender que quanto menos eu mexer no solo, que demora lá 100 bilhões de anos para construir um pouquinho de matéria orgânica, eu vou lá parado e acabo com tudo. Não sou contra nada, mas é uma ideia. Então a gente começou a observar que mantendo aquele solo sem revolvimento tão grande, eu tinha uma saúde melhor. Mas enfim, isso são só apenas colocações. E só para exemplificar o que eu comentei, já falei várias vezes, mas falando de uma forma mais didática, isso aqui é tudo roubado do Andreotti, viu? Se o Andreotti ver isso aqui, ele vai me xingar tudo, mas tudo bem. Cara, imagina o seguinte. A risosfera, né? Eu não comentei, né, do que é a risosfera. O Daniel comentou da questão do sistema radicular. Uma coisa importante, pessoal, tudo ocorre em volta das raízes. Mais precisamente na risosfera. O que é a risosfera? A risosfera é cerca de 1 a 3 milímetros que fica excedente da raiz, ali do sistema radicular, é onde ocorre tudo isso que a gente está falando. Esse universo de micro-organismo apenas acontece de 1 a 3 milímetros no entorno da raiz. Isso é bem bacana. Então, só para entender um pouquinho da ecologia da risosfera, tudo aquilo que a gente falou, só de uma forma mais didática, imagine o seguinte, eu tenho um solo, um solo de um manejo sustentável, um solo foi bem trabalhado, manejo biológico e tal, preparo reduzido e etc. E eu tenho um solo praticamente detonado, vamos pensar assim. Solo que foi sugado tudo que ele tinha de ruim, de bom e etc. Então, o que acontece? Tá vendo essas carinhas aqui? Carinha azul, verde, vermelha, imagine que são micro-organismos benéficos. E esses outros aqui são patógenos. Quando eu tenho um solo que ele está bem estruturado, a planta sinaliza para ele. Ela fala assim, cara, eu estou precisando... Porque assim, como que acontece? Na risosfera, ela estuda lá informações, eu preciso de fósforo. Então ela aciona lá depois eu tenho um gráfico que mostra tipo de um ácido não sei o quê, que sinaliza para os organismos que atraem. Então o que acontece? Quando eu tenho um solo equilibrado, ela sinaliza aqui o vermelhinho, opa, o vermelhinho vai lá. Sinaliza o laranja vai lá. O vermelho e assim sucessivamente. Quando eu tenho um solo desequilibrado, ela sinaliza a mesma coisa. Só que quem vai para ela, para a planta, é o patógeno. Por quê? Porque eu não tenho nada benéfico. Então isso que é legal, isso aqui é um esquema bem bacana que mostra toda essa questão de diversidade, o quanto é importante a gente cuidar dessa questão do solo. Não sei se deram para entender. Que notem aqui.
Ele sinalizou laranjinha. O que veio perto para ele? Carinha laranja. Ah, sinalizou amarelinho, estrelinha. Quem veio perto? Amarelinho. Então eu tenho organismos naquele solo que vai entender o que a planta quer e vai chegar perto. Se eu não tenho, o que vai lá? O nematóide, vai fusário, vai inúmeros problemas que a gente já está cansado de saber. Só para exemplificar o que eu comentei há pouco da rizosfera, isso aqui é um infográfico que mostra exatamente onde acontece todo o processo. Aqui é a rizosfera, aqui é a detritosfera e aqui é o book soil, que é o que fica um pouco mais distante do solo, só fica ali nos aglomerados do solo. Então, onde tudo acontece, onde a festa acontece? Aqui, ó, rizosfera, certo? Só para entender aqui, para ilustrar aquilo que a gente falou. O que eu comentei há pouco, hoje também são estudos, um compilado de vários estudos que mostram que a planta, por exemplo, estou com deficiência de fósforo, ela vai lá, gera esses tringolactonenses aqui, não sei nem falar esses nomes doidos aqui. O que acontece? Isso aqui chama os fungos micorrízicos. Então a planta libera ácidos, carboidratos, proteínas que ligam-se a estruturas, a micro-organismos que estão presentes no solo. E aí leva para ela micorriza. O que a micorriza faz? Liga sistemas e sistemas e sistemas, então ela vai buscar fósforo onde tem, para ajudar essa planta que está precisando. Dentre outras informações aqui. Cara, é bem complexo aqui, é legal pra caralho isso aqui, mas, desculpa, não pode falar palavrão. É legal pra caramba isso aqui, e é legal, depois se vocês quiserem, é bacana. Outras coisas legais também, enfim, pessoal, eu fiz um apanhado geral, minha didática não é muito boa, mas a gente tenta alguma coisa, para vocês entenderem assim, o quanto que uma bem saudável é importante para a produtividade. Então essa foi a ideia, passar um pouquinho para vocês. Só que aí tem alguns loucos que criam umas teorias mais loucas ainda. Eu queria passar para vocês só de curiosidade para vocês entenderem como que esse mundo ele tá avançando. Por exemplo, tem umas teorias que falam que alguns micro-organismos são capazes de chamar outros micro-organismos para poder ajudar a planta. Quais são esses micro-organismos? Brucodéria, pseudomonas e bacilos. Hoje o que nós mais temos de produtos hoje disponíveis no mercado, bacilos, pseudomonas. Olha que bacana, só que a gente não sabia. Achava que o bacilo só quando batia nematóide. Cara, isso aqui é muito mais distante do que a gente está acostumado. Então, quanto é importante a gente usar bioinsumo? Seja qualquer bioinsumo, mas a utilização de bioinsumos são extremamente importantes para outras finalidades dentro da planta. Então, isso aqui é legal. Então, o bacillus, ele cria uma colônia que ele consegue atrair outros micro-organismos que fora da colônia dele para poder ajudar a planta. Cara, que coisa louca, né? Tem uma outra teoria, cry for help. O que fala isso aqui? Que a planta, ela chora por ajuda. A planta lá, cara, eu tô precisando de ajuda. A gente falou lá das conversas da internet, da floresta. Cara, mas tem estudos que falam que a planta libera, como eu já falei, libera algumas substâncias que como se fosse clamando por ajuda. E aí os micro-organismos chegam para poder ajudar a planta. Cara, loucura, mas tem estudo que comprova isso. Olha lá, habilidade de buscar agentes biológicos no microbioma. E uma outra teoria também, que é o sistema imune externo. O que acontece? Esse ácido oxálico é uma substância que combate inúmeras doenças, tá? Como fusário. E o que acontece? Começou a se estudar que o tricoderma, quando inserido na planta, na cultura, gera produz ácido oxálico que ajuda a planta a prevenir outras coisas. Cara, um negócio meio doido assim. Né? Então, quer dizer, o próprio tricoderma gera esse sistema imune, como se fosse uma imunidade da planta para poder se defender. Então, é um negócio meio doido aí, mas vale a pena estudar, é legal pra caralho. Beleza, pessoal. Então, assim, essa primeira parte essas loucuras aqui é legal, porque depois vocês vão conhecer os produtos, vocês vão falar, que porra é essa, né? Mas, desculpa, que bosta, velho, só falo besteira. Mas alguns pontos importantes antes de mostrar os produtos é o seguinte, vocês veem no mercado que tem muito, isso eu gosto de falar antes de poder mostrar os produtos, é igual do outro. Uma coisa importante, quando a gente está falando em cepas, em micro-organismos, quartos vem com ácidos subtilis. Só que é interessante saber o seguinte, tá vendo isso aqui?
São 4 cepas de Bacillus subtilis. São iguais? Não. Então, por mais que a gente fala, pô, teu produto é igual ao do fulano, não é. Quando é prospectado um micro-organismo, isso é feito em laboratório pelo taxonomista, todo aquele processo de estudo, a gente procura entender qual a cepa que tem a maior finalidade para alguma coisa. Por exemplo, tem subtilis hoje que é solubilizador de fósforo. Subtilis hoje vem no mercado como nematicida. Mas tem subtilis que é solubilizador de fósforo. Então eu posso falar que é o mesmo? Não é o mesmo. Vocês vão entender um pouquinho também depois na hora que a gente mostrar os produtos. Mesma coisa tricoderma hertzianum. A diferença entre todos. Cada uma tem uma especificidade. Cada um faz uma coisa diferente. Claro assim, por exemplo, subtilis, todos eles são nematicida? Todos. Só que esse aqui tem 90% de eficácia e esse aqui tem 10%. Todos eles são nematicidas. Porém, esse aqui tem 90% para outra coisa. Só para a gente entender um pouquinho desse conceito, eu gosto de falar para poder entender como que produtos são diferentes um do outro. Outro ponto importante que eu sei que todo mundo pergunta, vocês vão perguntar, se não perguntar, depois eu sei que vocês vão falar. Cara, eu recomendo meio litro de um produto X por hectare. Cara, não é pouco? Pergunta, né? Vamos lá. Lembra que eu falei que tudo acontece na rizosfera. 1 a 3 milímetros do entorno da raiz. Quanto isso representa em solo? Beleza, não vou fazer a conta porque não é o caso. Mas vamos lá, só uma simulação aqui, ó. Um produto X, dosagem de 1 litro por hectare, concentração de 10 a nona. Em 1 hectare, de 0 a 10 centímetros, é onde eu vou, teoricamente, aplicar pulverizado ali, quanto que eu tenho de solo nisso aqui? Quantas gramas eu tenho de solo? Eu tenho 1 metro cúbico, 1000 metros cúbicos de solo, de grama, de terra, de solo, tal. Beleza. Se eu fizer uma conta assim, depois vocês fazem na calculadora rapidinho, vocês vão entender que 1 litro desse produto 10 a nona, eu estou aplicando 1000 células por grama de solo. Lembra que eu falei lá atrás que 1 grama de solo tem 10 a sétima, 1 bilhão de células? Beleza, cara, eu estou colocando 1000 a mais. É pouco? Não é pouco. Lembrando que eu estou colocando na rizosfera, no momento, naquele local que eu preciso atuar. Não é no... Eu fiz a conta pensando em 1 hectare, mas não é 1 hectare. Aonde ele vai atuar? Na rizosfera, onde eu plantei. Então a conta é bem dessa forma que a gente tem que imaginar. Mas de uma forma bem simples, eu estou aplicando 1000 células por grama. Não é pouco. Quando a gente começa a mensurar isso, não é pouco. E um outro ponto que também tem pergunta, eu sei que vocês têm perguntas, são 3 perguntas bacanas. Primeiro, é tudo igual? Não é. Segundo, é pouco? Não é pouco. E terceiro, o que acontece na hora que eu ponho aquilo lá no chão? Ninguém sabe. Palavra do Andreotti, eu não sei. O Andreotti hoje é o papa da microbiologia do Brasil. Ah, eu não comentei uma coisa bacana, um número legal. Vocês sabem qual é o país hoje na vanguarda da microbiologia? Brasil. Se você for procurar um artigo lá fora sobre estudos microbiológicos, você vai achar. Mas você vai achar de um brasileiro que publicou numa revista internacional. Então hoje, cara, é bacana ouvir isso porque é muito legal. E teve uma pesquisa da McKinsey, saiu o ano passado, que eu falei, é a vanguarda da microbiologia Brasil, e teve uma pesquisa que a McKinsey fez no mundo, inclusive no Brasil, e aí tinha lá, conhece, não, uso, pretendo usar, conheço, não faço ideia. No Brasil, ao menos todos, 100% dos produtores entrevistados conheciam. Qual que é o país que menos tinha conhecimento? A China. Deve ser que tinha uma arma montada na cabeça do cara, o cara respondeu que não conhecia, né? Porque, assim, era 50% não conhecia. Cara, é um número meio absurdo. Mas o Brasil, assim, pelo menos todo mundo conhece bioinsumo. E grande parte já usa, e grande parte pretende usar. E um ponto importante, qual que é o setor que mais usa bioinsumo? Cana. Legal, uma pesquisa bacana. Essa pesquisa que mostrou a cana como principal setor foi da Carnitech, e essa do mercado mundial foi da McKinsey. Cara, são números legais. Cara, todo mundo está usando. Todo mundo está vendo o resultado. Se não visse o resultado, ninguém ia usar. Enfim. E a pergunta aqui, né, voltando aqui. O que ocorre nos organismos inoculados? Não sei. Essa é a pergunta. Ou eu tenho, com o tempo, uma redução total, ou eu posso ter também um aumento. Ninguém sabe. Ninguém consegue entender. Uma coisa é fato. Azospirilo, eu comentei da azospirilo há pouco, vou falar de novo da azospirilo. Tem um artigo publicado recentemente
que fala que o azospirilo, todo mundo fala que o azospirilo é fixador biológico de nitrogênio. Bacana. Isso, beleza, nitrogênio. Só que o que ninguém entende é que se eu fizer uma análise molecular do solo antes da aplicação do azospirilo e depois da aplicação, somente o azospirilo ele muda totalmente a estrutura de comunidade dos micro-organismos. Como? Ninguém sabe. Está sendo estudado, está sendo desenvolvido, mas foi um artigo publicado agora. Então, quer dizer, cara, não é só fixar nitrogênio, é o que ele faz na estrutura. E a gente sabe que todos os micro-organismos inseridos no meio altera a estrutura. Então, isso é bacana, isso é legal. Enfim, por que isso aqui também é uma pergunta sem responder? Porque eu tenho diferentes pHs, temperaturas, oxigênio, umidade, simbiose, conectividade, então são muitas coisas envolvidas que a gente não consegue mensurar ainda. Beleza, ufa. Vamos chegar para o final, que agora vocês assinam os pedidos. Né, Lica? Presta atenção! Enfim, pessoal, mas brincadeiras à parte, assim, o que eu tentei montar assim, uma coisa muito viajada, realmente... Já acabou o tempo, né? A gente teria muito mais tempo para poder falar, mas... não, agora é mais meia hora. Brincadeira, mas enfim, é para entender o conceito do quão importante a gente compreender o solo. Acho que a palavra é muito simples, é entender o solo. Não estou aqui para vender produto. Eu quero que todo mundo entenda o quanto importante o solo é para uma planta. Não é simplesmente suporte. Não vou plantar e vai ficar de suporte. Não, cara, ele tem uma estrutura totalmente diferente, ele tem uma influência totalmente diferente. E o quanto isso aí impacta na produtividade. A gente quer aumentar a produtividade. Comentamos, eu até comentei brincando um pouco, eu sempre mostro o número lá. Centro-Sul, 72 toneladas de cana por hectare. Esse ano eu não vou mostrar. Se eu mostrar 72, vocês vão me xingar. Tá todo mundo acima de 100. Porque choveu. Só que aí o ano que vem seca. Aí nós vamos ficar tudo desesperado de novo, porque ninguém pensava que ia secar. Mas agora, se eu faço uma estrutura aqui, cuido bem de todo aquele processo regenerativo, todo aquele que a gente falou da microbiota, matéria orgânica, torta, vinhaça, cinza não presta, torta, vinhaça, enfim, cara, vai vir a seca. Talvez eu nem sinta seca. Então a gente tem que estar atento a isso. Mas como que eu monto então o sistema regenerativo? Aqui eu vou passar rapidamente. Então como que eu aumento a diversidade? Rotação de cultura. Então, cara, eu planto cana. Eu planto soja também, porque soja dá dinheiro. Hoje não está dando mais dinheiro, mas vai dar de novo. Acabou. Enfim, agora espera. Você não apitou, né? Você vê? Caramba, vou usar o 5. Então, quando eu coloco uma rotação de cultura, cara, eu estou favorecendo de novo a volta de micro-organismos que tinham saído por causa do monocultivo. Então, um ponto bacana. Adubação verde. Adubação verde é diferente de rotação de cultura. Adubação verde é usar outras cultivares para poder extrair nitrogênio, extrair outros nutrientes importantes para a planta. Beleza, importante. Adubação orgânica, falei, torta, cinza, torta, vinhaça. Tecnologia defensiva, aí a gente começa a entrar um pouco em formulação. Cara, beleza, é importante tecnologia defensiva, um ponto importantíssimo. Como que é formulado tal produto? Cara, nada contra a biofábrica. Eu não sei se aqui alguém tem biofábrica. Eu já fiz biofábrica, enfim, já quebrei a cabeça. Hoje eu sou adepto de tecnologia, já, que é totalmente diferente. Mas eu tenho relatos, até cara, ontem, eu estava com o João Andrade, João Ulisses Andrade, vocês conhecem, da família Andrade, JLA, você conhece, Daniel? Ele comentou comigo, ele foi gerente da... Putz, esqueceu. Delta, né? E ele falou que montou uma biofábrica na Delta, multiplicação de fungo. E aí, cara, o que aconteceu? Multiplicou um fungo, um exemplo disso, a Brocoderia que eu citei aqui é contaminante do ser humano. Imagina, eu tenho uma biofábrica, ele comentou, no caso foi um fungo, não vou lembrar que fungo foi, que contaminou todos os funcionários, teve que correr para o hospital. Cara, são problemas que a gente está fadado a acontecer, beleza, se eu multiplicar a Brocoderia, é problema. Enfim, mas tem a ver com a tecnologia. Então, uma boa formulação, um bom entendimento também da aplicação, não é só formular, mas sim como que eu aplico aquele negócio no chão. Eu pego um bico lá, o pessoal de usina é foda, né? Pega o nylon, fura lá e fala que é bico. Tá certo? Isso, pô, não tá. Então, eu não quero que o meu produto não vai ter uma ação eficiente. Enfim,
e o manejo biológico em si. Cara, agora para finalizar, prometo que não vou falar mais nada, o Regenera, esse programa aqui, tudo aquilo que a gente falou, a Gênica tem como finalidade se tornar uma das grandes empresas de sistema regenerativo do mundo. Por que não do mundo? Não é Brasil, do mundo. E a gente lançou em 2021 o programa Regenera. O que é o programa Regenera? Na verdade, o Regenera não é um produto. Cara, ele é uma ideia que a gente está tentando fomentar. O que ele é composto, o Regenera? Diagnóstico, capacitação e portfólio. O que é o diagnóstico? Falei há pouco, BioAS, citei brevemente a análise molecular. O que nós falamos de diagnóstico é entender como é que está a sua lavoura. Eu não vou te recomendar um produto sem saber o que você precisa. Então, a análise molecular, que é o que a gente faz aqui, que é a análise metagenômica que a gente chama, é o primeiro pilar desse programa que a Gênica está desenvolvendo. Então, a gente vai lá no campo, entende o que você está precisando. O que você tem lá? Você tem fusar fudido. Vamos publicar um produto lá. Então, a gente procura entender isso. O segundo pilar, capacitação, foi esse pilar aqui que fez eu aceitar o convite quando me chamaram para a Gênica. Sempre trabalhei em usina, sou apaixonado por usina, gosto do setor. Só que eu senti algo assim, porra, cara, falta conhecimento. Eu falei para vocês, sempre gostei de estudar e tal. E quando eu entendi que a Gênica não guarda o conhecimento, ela leva o conhecimento para todo mundo, isso que eu estou falando assim, eu não entendo porra nenhuma, eu estou falando para vocês aqui uma coisa que eu imagino, mas é um treinamento. E a Gênica faz isso muito mais avançado. Então, esse pilar de capacitação foi o que me chamou a atenção quando eu fui para a Gênica. E, claro, o portfólio, porque a gente precisa alimentar as crianças também. Então, precisa vender também. Enfim. Quem tem curiosidade, só para vocês entenderem, leem esse QR Code aqui, vocês vão ver o que é uma análise metagenômica. Por favor, vocês podem ler para baixar e para vocês terem depois. Mas é um exemplo de uma análise metagenômica, o quão complicada ela é e o quão legal ela é. Basicamente é isso aqui que vocês vão ver. São 10 páginas, quem conseguiu ver aí, depois eu volto. É bacana vocês terem curiosidade, é legal pra caralho. Isso aqui é uma folha, que mostra o quê? Um exemplo. Essa análise metagenômica, ela vai entender o que você tem a nível de espécie. Por exemplo, ó, você tem lá bactérias promotoras de crescimento. Quais? X, Y, Z. Gênero e algumas espécies. Tem também. Por exemplo, aqui, gêneros patogênicos. Isso aqui é uma área de soja, que foi feita lá em 2022, só pegando um exemplo. Então, o que você tinha de micro-organismos patógenos na tua área? Então, deu aqui coletótrico, o verdinho é que está muito alto. Coletótrico, onde está? Está alto. Coníspora, está alto. Fusário, fusário está bom. Mas e o resto? Então, a gente consegue, com isso aqui, direcionar um manejo específico. Não é simplesmente comprar produto e jogar. Nossa, eu lembro do Carlão Colombo. Quem conheceu o Carlos Colombo? Eu trabalhei com ele diretamente, o cara fantástico. Se eu falasse jogar produto, ele me jogava da janela. É aplicar, enfim. Então, isso aqui é uma folha. Depois, quem teve a oportunidade, depois eu mostro de novo lá. Outro ponto, uma coisa legal também do Regenera, que eu falei do conhecimento, fora estar aqui com vocês falando, trocando informação, a gente, toda a nossa equipe que vem lá no campo, acompanha o processo, nós temos uma universidade online, que chama Biotech School, Gênica Biotech School. Na verdade aqui, só tá o Safena aqui, outro gordinho, só tem gordinho na Gênica, vocês verem, né? Só tá o Safena aqui, gente boa demais. Nós temos aulas específicas dos portfólios Gênica, e temos aulas com o Andreotti, Cruciol, Jairo Maza, específicas de manejo de cana. Cana é porque nós estamos aqui falando de cana, mas tem soja, milho, algodão, enfim. Então é uma universidade que tem certificado, você faz o curso, tem um certificado, aprende e tal, e é legal. E o bacana disso aqui também é que você tem mentorias. Cara, eu quero ter uma mentoria com o Andreotti. Você agenda uma mentoria com o Andreotti e faz a mentoria. Então isso está dentro do pacote Regenera. E aí, claro, falando um pouquinho que nós temos que vender também, as soluções da Gênica, né? Falando um pouquinho do portfólio. Vocês estão vendo ali alguns produtos que a gente tem, brincadeiras à parte, assim, eu entendo que é um portfólio muito robusto. Isso que é o legal, que não adianta você só ter um ou outro produto. Tem que ser um portfólio robusto, que atenda todo o processo regenerativo. Começando então, não era para ser esse, mas tá. Era para ter posto o BioRecover antes, mas tudo bem. Cara, esse aqui é o nosso, a gente brinca que é o nosso rei, o Dúlia. Esse Dúlia, aí entra a minha briga interna com a Gênica, né? Ele é um bionematicida, só que eu não assumo falar que é um bionematicida. Ele é um protetor de rizosfera.
Cara, ele é composto por 6 bacilos, 5 bacilos e uma priestia, porque isso aqui mudou. Para quem hoje não existe mais bacilos megatherium. Quem conhece o onsugo é bacilos megatherium, não é mais, é priestia megatherium. Houve uma alteração na nomenclatura por conta dos taxonomistas. Enfim, então nós temos subtilis, polimixa, megatherium, aminoliquefáceo, púmilos inquiniformes. Cara, isso aqui é uma bomba, velho. Isso aqui é bom. Isso aqui não é por nada não, mas, cara, em 3 anos de trabalho com esse produto, nós tivemos 86% de eficácia, ou seja, em 86% dos trabalhos a gente ganhou da testemunha do concorrente. Cara, para um produto comercial é muito. E o bacana é que incremento de produtividade em cana, na média, foram 6 toneladas. Ah, mas esse gordinho tá contando mentira. É os números que nós tem. Eu lembro de um cara que foi vender um produto uma vez para mim na usina, que ele falou que o incremento médio de produtividade era 43 toneladas. Mas ele tá falando, aqui eu tô falando. Mas o meu foi menos. Enfim, cara, é um produto muito bacana isso aqui. Então é o Dulia, tá ali, para quem tiver conhecimento, depois a gente conversa mais sobre ele. Aí nós temos o Congrega. O Congrega é o nosso Trichoderma asperellum, que é uma cepa exclusiva da Gênica. Como que funciona a questão de cepa exclusiva? Aí fica o gordinho falando cepa exclusiva só para poder falar, não, como é que funciona? A gente vai lá no Instituto Biológico, ou vai lá na Christian Hansen, ou vai no Andreotti, o cara descobriu uma cepa nova do Trichoderma e falou assim, cara, eu vou registrar para a Gênica. Então só a Gênica pode comercializar. É assim que funciona quando a gente fala em cepa exclusiva, qualquer empresa falar isso, é assim que funciona. A gente vai lá, vê, porra, ninguém usou, eu vou pegar para mim. Então é exclusiva da Gênica, resultados muito bacanas, então é um biofungicida, cara, muito bacana esse produto, ainda mais em consórcio com Dulia, resultados assim, muito bons. Eu posso usar ele para poder dar uma caixinha? Eu, Matheus, recomendo, a Gênica não, eu recomendo. Tem trabalhos publicados hoje que a cepa do Trichoderma asperellum conseguiu evitar, né, em 99% o inóculo da flor de abacaxi, isso em caso de vegetação, inoculado. Então, cara, é assim, eu já fiz teste, eu recomendo, a Gênica não, mais uma vez, tá gravando, pô, eu recomendo, a Gênica não, porque é um produto muito bom. O Inceptor, Pseudomonas, solubilizador de fósforo. A Pseudomonas hoje é o micro-organismo mais estudado no mundo. É o que tem mais artigos publicados. Se vocês procurarem na internet lá, artigos Pseudomonas, vocês vão encontrar milhares. É o micro-organismo mais estudado do mundo. Além de ser uma promotora de crescimento, exímia promotora de crescimento, ela solubiliza fósforo como em trabalhos hoje, comparado com a Priestia megatherium, já um nome novo, Pseudomonas e Brocodéria. A Brocodéria, como eu falei, ela contamina o ser humano, então ela não pode ser comercializada. Ela é a maior solubilizadora que tem de fósforo hoje no meio, só que não pode ser comercializada. Em segundo lugar, Pseudomonas. Então, é um produto bem bacana. Prós e contras. Prós, já falei, bom pra caramba. E contra, voltando, o Dulia é bacilos. Todas as estruturas de bacilos são em forma de endósporo. O que é forma de endósporo? O micro-organismo, ele cria uma estrutura que evita que ele morra. Então, se eu pegar o bacilos hoje e colocar no 40 graus, ele vai ficar ali quietinho, até ter umidade para ele se desenvolver e proliferar. A Pseudomonas não tem isso. Então, diferente do bacilos na Priestia megatherium, a Pseudomonas não. Então, eu não posso colocar na vinhaça, não posso colocar em caldas muito ácidas, etc. Então, tem alguns cuidados específicos. Bom, são prós e contras do produto, mas, cara, com relação à sua ação, é fantástico. Temos a linha de metarrizo, Bovéria e o Baculomip aqui, quem trabalha com soja, só está aqui, não é o foco nosso, que é para espodófilo de perda. Mas, diferencial do metarrizo e Bovéria da Gênica, concentração. Hoje nós estamos falando de 50 gramas por hectare do metarrizo e 100 gramas da Bovéria. Então, é bem bacana. Cara, sinergismo de Bovéria e metarrizo com o manejo químico para xenófilos, fantástico. Quem faz o MIP, acerta a mão. Eu sempre falo para você, cara, para com o engenho pleno. Engenho é sacanagem, estou vendendo para Singenta, né? Mas quem trabalha com químico, você vai parar com químico? Não vai, você vai casar. O químico e o biológico para xenófilos. Um trabalho legal também, só comentando, por isso que são coisas que a gente vai aprendendo. Tem um artigo publicado, uma tese de mestrado, que um aluno lá da Exalc, ele entendeu que o metarrizo no fundo do suco,
ele protege a planta. Ele tem uma função, ele é um fungo, fugiu a palavra, mas ele vai se proliferar dentro da planta e vai ficar, quando a cigarrinha for lá, ele vai contaminar a cigarrinha. Olha que coisa interessante. Hoje tem um produtor de Teodoro Sampaio, que ele faz 100% da área de sucro para Bovéria metarrhiza no suco. Não é recomendação, mas ele usa 100%. Você deve conhecer, Daniel, lá. Eu esqueci o nome dele agora, mas é um cara bem influente lá. Vidia é nosso condicionador de risosfera. Ele não é um condicionador de solo, condicionador de risosfera, específico para risosfera. É aquele bonitinho ali. O bacana dele, ele é alimento para o micro-organismo, de uma forma bem simples. Ele é composto por ácido úmico, a gente já sabe todo aquele, o processo dos ácidos úmicos, né, que ele gera aquele auxin-like effect, que é a questão de enraizamento da planta. Ele é composto por aminoácido, extrato de fermentação microbiana. Existe um... Cara, uma vez vamos me xingar tudo aqui. Mas assim, existe um consenso de desenvolvimento microbiológico, é o seguinte, são primeira geração, segunda, terceira, até quinta geração. A quinta geração é quando eu pego só extrato de fermentação, só os metabólitos do micro-organismo e direciono, invaso e direciono ele. Hoje foi autorizado pelo Ministério da Agricultura, hoje eu consigo fazer isso, mas até então não conseguia. Todos os produtos da Gênica hoje possuem metabólitos nele. Então, fora o micro-organismo, eu tenho metabólito também, que veio da fermentação do Dúlia. Então, cara, é um produto muito completo, cara. Resultados, assim, pelo menos os trabalhos que eu estou acompanhando, não fechados, mas em andamento, cara, resultados muito bacana. O Volt é o nosso pré-seca, todo mundo já falou em pré-seca, né? Mas basicamente ele é aminoácido, extrato de alga e extrato de fermentação microbiana. Muito utilizado como pré-seca. Hoje um cliente forte disso aqui, vocês podem acompanhar nas redes aí, LinkedIn, depois eu deixo meu LinkedIn, tem bastante publicação, a Bung, BP Bung, hoje usa 100% das áreas do Volt. O resultado assim, eu fiquei impressionado com os resultados que estão tendo na questão de chochamento de cana. Cara, assim, depois eu mostro as fotos para vocês, quem puder, quiser curiosidade, eu mostro as fotos aqui comigo, mas assim, eu fiquei impressionado. Cara, o produto assim, muito da hora. E o Vigos, que é o nosso pré-maturador, não sei como que vocês trabalham com maturação aqui, mas hoje, pessoal, o Cruciol, tem muito trabalho publicado no Cruciol, que ele fala que 90 dias, 30 dias antes da maturação, ou da colheita, quando nós fizer com fisiológico, a utilização de P2O5, K2O e magnésio favorece o aumento de TCH e ATR, por fim, o TH. Então, é um trabalho bem bacana do Cruciol. A gente tem trabalho com ele também, muito bacanas resultados com o Vigos. Linha de adjuvante, eu não vou falar muito, mas isso aqui é commodity. A Gênica entendeu que os adjuvantes hoje do mercado para biológico não eram favoráveis. Hoje tem nonilfenol, siliconados e tal, que diminui um pouco da eficácia da vida do micro-organismo. Então a Gênica teve a obrigação de lançar um específico para biológico. A linha de inoculantes, azospirilo, bradyrhizóbio. Tinha um camarada nosso que falava bradyrhizóbio. Ele queria dar uma de... o braid. Porra. E por último, pessoal, era para estar lá no começo, porque é o que começa tudo, é a linha BioRecover da Gênica. O que é a linha BioRecover? São mix de cobertura. Então a gente tem o mix segunda safra, que é composto por crotalário expectável, crotalário cololeuco, guandua não, trigo morisco, milheto e nabo forrageiro. Ok? 25 quilos por hectare é a nossa recomendação. E temos o mix cana. Tiro o milheto e coloco o girassol. Cara, milheto, bacana, velho. O foco disso aqui é aumentar a diversidade do solo. Aí eu vou lá e planto milheto em outubro, em um mês eu tenho que dessecar tudo, quer dizer, eu não consegui aquilo que eu queria. Então, a gente entendeu que tirar o milheto e colocar o girassol seria mais pertinente. Ah, beleza, mas é só semente? Não. O diferencial da Gênica, como uma empresa de bioinsumos, e o foco é regenerar sistema, o diferencial desse produto é que ambos, mix segunda safra e mix cana, que já vem inoculado com micro-organismo. Então eu tenho subtilis e tricoderma já nas sementes. Então eu já estou trazendo a gente chama de inundação do sistema, não é bem essa palavra não pode ser dita quando a gente aplica bioinsumo, isso não existe, mas eu estou levando já micro-organismo inoculado para o solo, junto com as sementes. Então eu já estou fazendo um blend bem bacana. Isso aqui são resultados só da diferença de semente pura e a semente inoculada. Com o micro-organismo é o diferencial. Legal. E é isso, pessoal. Obrigado. Desculpa o horário e obrigado. Pessoal, vocês receberam uma pesquisa de satisfação no início? Agradeço.
Obrigado, irmão. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? Para estar se disponibilizando para estar aqui à noite, junto, trazendo, né, como que eu falo, uma gama de conhecimento mesmo, né? Que eu falo que o conhecimento ninguém tira de nós, né? Então isso daqui é muito importante. Gostaria de estar convidando vocês, nós vamos ter um jantar lá embaixo, né? Um churrasquinho, né? Uma cervejinha. E antes de descer, eu gostaria de chamar todos os participantes, né, de hoje, os convidados de hoje, para estar aqui na frente para a gente fazer uma foto em homenagem aos 42 anos de AFECOP, né, do mês de aniversário da AFECOP, porque eles vêm trazendo bastante palestras, bastante conhecimentos, trazendo esses grandes como que eu posso dizer, grandes empresas que já teve aqui à frente, né? Os grupos de variedades, né? Então isso eu acho que é muito importante para a nossa região. Então vamos fomentar isso e gerar valor para a FECOP, tá bom? Se vocês puderem, eu chamo todos aqui para frente. Obrigada, viu? Parabéns, Que isso, cara. Alô, desligou. É só você subir aqui, ó. Obrigada, viu? Foi sucesso. Prazer, viu? Eu não conhecia tudo isso, viu? Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Você fala a noite inteira aqui, cara.